Oba. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa oficina, um momento de aprendizado direto, com profissionais especializados que vão dividir seus conhecimentos, ensinar novas técnicas, saberes e fazeres. Afinal, aqui estamos sempre prontos para aprender, discutir e desenvolver novas habilidades. Esse espaço é uma iniciativa do projeto LabFaz, com fomento da Secretaria de Turismo, realização da ONG Acesso e apoio do Backstage Brasília e Infino. Guia LabFaz para novas práticas e convivência. Desligar o microfone. Fique atente ao entrar na sala, desligue o seu microfone e abra sua câmera. Respeitar a inscrição. As aulas têm momento de perguntas e inscrições para fala. Todos têm interesse em compartilhar suas dúvidas e experiências. Por isso, é importante respeitar a ordem das inscrições. Quando quiser falar, se inscreva ou levante a mão pelo aplicativo Zoom. Não interrompa falas, principalmente das minas. Se precisar falar, se inscreva, levante a mão e espere ser chamado. Vamos respeitar as falas de todos os alunos presentes, sem cortar ou interromper alguém. Quando tiver uma mina ou pessoa não binária falando, deve-se ficar ainda mais atento. Se houver uma interrupção, não se justifique, apenas pare e deixe a pessoa continuar. Cuidado com o tempo de fala. As perguntas são essenciais para o desenvolvimento da aula, por isso, quanto mais perguntas, melhor. Tente ser breve em sua troca. Respeite o tema da aula. Todos gostamos de aprender cada vez mais, porém é importante evitar sair do tema da aula quando for fazer sua contribuição. Respeite os professores. A sala de aula é uma grande troca de conhecimento. Professores também precisam ser respeitados, pois todos estão aqui em constante aprendizado. As aulas são gravadas. Caso perca uma parte da atividade, você terá acesso a esta no YouTube do LabFaz, junto com muitas outras. Aproveite para ver outros conteúdos. Lembrando a todos, vou colocar aqui no nosso chat a nossa lista de presença. Esse minicurso ele tem um certificado, então aqueles que cumprirem 70% das atividades poderão receber o certificado. Mário Jorge, passa a palavra para você, queridão. Boa noite a todos e todas e todos. Estamos aqui no terceiro dia. Olá, boa noite, Giovana. Eu aqui, de novo. Estão me ouvindo? Alô, alô, alô? Ok. Pronto. Sim. Boa noite mais uma vez. O terceiro dia do mini curso. Agradeço o convite da LabFaz. Agradeço a presença de todos. Então, hoje eu quero falar sobre os sistemas de amplificação, o sistema de projeção do som, né? O PA, que é o Public Address, o sistema endereçado ao público. Tem também outros sistemas, como o sistema de monitor, que é o sistema que a banda ouve, o músico, o cantor. Os sistemas de broadcast e tudo. Então, eu estou dizendo num show grande, assim, um festival, uma coisa, um show com uma plateia grande, normalmente tem isso aí. Cada instrumento ali, cada microfone da bateria, de voz, de tudo, então, que sejam 48 canais, 64 canais, sei lá, entram no splitter, né? No divisor. Splitter quer dizer divisor. Então, entra um sinal e é dividido em várias pernas, né? Digamos, pode ser feito isso analogamente, né? No caso, simplesmente um paralelo ali dos conectores XLR soldados ali em paralelo, com várias saídas. Isso se chama de splitter passivo, né? O splitter passivo também pode ser um pouco mais sofisticado que isso, usando transformador de isolamento, né? Que tem a vantagem de um sinal não interferir no outro, né? Não é um negócio ligado em paralelo, tem um isolamento e tal. A desvantagem, entre aspas, disso é que o Phantom Power só tem que ser gerado de uma das mesas que esteja ligado diretamente, né? Sem o transformador que ele isola o Phantom Power, que é, como acredito que todos sabem, é uma alimentação para alguns tipos de microfone e direct box. É uma alimentação de 48 volts que vai pelo próprio cabo de sinal, né? E existe também os splitters ativos, né? Então, o circuito eletrônico, e a pessoa dá o ganho ali, né? O pré do microfone vai obrigatoriamente ser ali, se for microfone, e daí distribui. Então, isso é uma vantagem que como vai um nível de sinal mais alto, né? Um volts, né?
pode percorrer uma distância mais longa com menos perda pela distância e menos suscetibilidade a ruídos, né? E é uma vantagem. Tem uma outra tendência também que é com o áudio digital trafegando pelas redes, o áudio sobre IP, né? É de você ligar tudo no rack e compartilhar esse sinal via cabo de rede, seja a rede com conector à internet, né? Esse mais comum que a gente está acostumado, ou cabo coaxial ou cabo ótico. E isso é bom porque, por exemplo, o cabo ótico você pode ter uma distância de, sei lá, muitos quilômetros que não vai ter perda de sinal, né? Se tiver a cabeação direitinho e tal. Normalmente o cabo de rede internet, ele recomenda no máximo 100 metros, então para segurança melhor 80 metros é uma boa distância também, né? E nossa, tem um som alto aí, né? Alguém com o microfone ligado, com lugar com muito barulho, parece. Aí, melhorou. E então esse sinal dos canais vai distribuído para várias mesas, né? Muitas vezes no sistema de monitor se usa mais de uma mesa, né? Dei o exemplo ontem da banda U2, que usa 3 mesas de monitor, uma só para o cantor, então as 3 mesas recebem todos os canais, é óbvio. Uma só para o cantor, outra só para o guitarrista, outra para os 2 outros membros da banda e mais um terceiro membro que toca fora de cena, teclado e guitarra. E tem um projeto que eu trabalho, que é o Grande Encontro, que é Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, que é uma mesa de PA e são 2 de monitor, uma só para fazer o monitor de chão para o Alceu e sides, né? E a outra para fazer os fones. Então são 2 operadores, ou 3 operadores no total, né? Um de PA e 2 de monitor. E então, voltando a falar do sistema de PA, então as caixas de som, né? Para mim a parte mais interessante que eu mais vivo assim na minha realidade. E assim, então isso começou, o primeiro alto-falante é de 1800 e tal, né? 1800, no meio dos anos 1800, que foi inventado, diz a história, pelo Alexander Graham Bell, talvez alguém do laboratório dele, para a parte de telefonia. A parte de alto-falante mesmo, de amplificar o som, foi um pouco mais tarde, por isso que o primeiro discurso, 1924, se eu não me engano, de um presidente americano, então, e usava com umas alto-falantes com uma corneta com um grau de expansão muito grande, então, obviamente, uma distorção harmônica muito forte. Então, obviamente, a qualidade não era das melhores para os padrões atuais, mas, na época, foi uma revolução de poder milhares de pessoas poderem ouvir uma pessoa falar, ouvir com clareza e tal, né? E isso aí foi evoluindo. Tem um documentário muito interessante que fala, já pulando aqui nos anos 60, os Beatles, tem um documentário que mostra como era a realidade daqueles concertos nos estádios. Na verdade, a pré-tecnologia da época era muito incipiente, né? Isso aí evoluiu muito depois disso, né? Nem tinha como todo mundo ouvir direito, ainda mais aquele tipo de música, aquele tipo de plateia gritando histericamente e tal, né? Então se usou essas cornetas, se usou depois PAs, que hoje a gente chama PA convencional, né? Porque depois surgiu o Line Array, eu vou falar daqui a pouco. Então, PA convencional, então se aquilo foi se expandindo e aumentando o tamanho do sistema, né? Para atingir mais gente, com mais volume, mais qualidade. E esse tipo de sistema, assim, com aquelas caixas trapezoidais, né? Que a frente é maior do que a frente é mais larga do que a traseira, então se você coloca ela nas laterais, então ela fica ali fazendo aquele círculozinho, então se convencionou chamar de point source, né? Porque é um tipo de sistema para se aproximar como se o som estivesse saindo de um único ponto ali, né? Um único ponto imaginário que seria o centro ali daqueles vários elementos, né? Então, quando nos anos 50, um cara muito inteligente chamado Harry Olson, então ele tem um livro muito extenso, assim, com muitos cálculos teóricos. É interessante saber que o cara fazia aqueles cálculos, tem lá os cálculos matemáticos super complexos para provar a teoria dele, de cabeça, né? Não tinha simulação de computador, como passou a ter, né? De um bom tempo depois. Provavelmente ele não tinha nenhuma calculadora de 4 dígitos, então era tudo na cabeça, régua de cálculo, enfim. Então ele fez aqueles experimentos, o que deu origem ao que se convencionou de chamar de arranjo em linha, né, o line array. Então ele provou, né, da parte teórica e se comprovou na prática
Se você colocar, eu já vi isso numa simulação de computador, você vê que a teoria dele é válida. Então, ele concluiu que se você colocasse várias fontes sonoras omnidirecionais, no caso do estudo dele era isso, então várias fontes omnidirecionais empilhadas verticalmente, quando o número de elementos, por isso que a gente chama quando a gente fala no sistema de line array, fala lá não sei quantos elementos. Então, quando você colocasse vários elementos na vertical, quando o número de elementos tendesse a infinito, ou seja, uma coisa teórica, né, lógico. Quando o número tende a infinito, a dispersão vertical tende a ser cilíndrica. Então, a tal se fala, tão falada onda cilíndrica, não é? E, na verdade, é uma coisa teórica, assim, né? Onda cilíndrica mesmo totalmente não tem. Você tem uma dispersão vertical fechada e aí você trabalha com a angulação das caixas. O grande barato do line array a capacidade de você prever a cobertura e poder, inclusive, simular isso num computador, num programa especializado, e são cada vez mais fiéis, né? mais fidedignos. Então, na caixa de line array, que é aquele famoso PA deitadinho, as caixas deitadinhas, né? Então, numa caixa de line array, a dispersão horizontal é relativamente larga, né? A maioria delas é 90 graus. Então, tem umas caixas que às vezes ficam embaixo da tira ali, que para atingir a plateia mais próxima, algumas vezes ela tem uma dispersão de 120 graus, né? Muitas vezes se encaixa perfeitamente ali, só essa dispersão horizontal que é maior. E a dispersão vertical é bem fechada. Estou falando do sistema de line array, é bom, assim, top, né? De marca conhecida, projetado com cuidado e estudo e tal. Então, por isso é muito importante fazer, eu já vi isso acontecer, fazer a predição e a montagem correta, tem os furinhos, não sei se alguém já teve a oportunidade de montar pessoalmente como eu, até de pegar mesmo, ou de assistir uma montagem, ou mesmo em vídeo e tal. Então, você, no computador, o software, você mostra o que você quer, né, o ambiente, a distância que quer atingir e tal, e muitas vezes é um lugar não necessariamente um teatro, mas uma coisa com arquibancada, com vários níveis, então você coloca ali, e você aponta as caixas, então ele te diz ali como é que você deve montar os pinos, a posição dos pinos ali na parte traseira para poder dar a angulação correta. E quando você faz aquilo errado, muitas vezes tem um buraco, assim, você vai andando uma parte que não tem alta frequência, principalmente, e depois volta a ter. Então, uma hora que ficou muito aberto e deixou de atingir. Isso pode ser feito, inclusive, de propósito, digamos que tenha um lugar que você não queira que bata, que o som incida diretamente, por exemplo, uma parede, digamos que tem uma plateia inferior, uma parede ali de concreto e em cima outra plateia. Então, você pode fazer com cuidado ali, muita gente usa laser ali para ver se está apontado direitinho, e só ter som onde você deseja que tenha, né? E evitando reflexões e tal. Isso vai ser muito interessante. Aí, lógico que, como virou moda, assim, então, muita gente apela, assim, eu vejo às vezes fotos, assim, eu não gosto de debochar de ninguém, assim, mas umas pessoas ficam chateadas, o cara só tinha que fazer isso, porque tal. Então, o mercado exige que seja line array, então a pessoa apela, pega uma caixa convencional dessas e bota e faz uma montagem improvisada para pendurar as caixas deitadinhas assim, mas não é um line array, é um PA deitado, né? Enfim. Ou aquele tipo de PA, eu mesmo fiz um show um dia desse, assim, que é uma cornetinha no meio da caixa, então fica um palmo acima e outra abaixo, a cornetinha bem no meio de cada caixa, ou seja, uma corneta fica longe da outra. Então, o line array, na verdade, bem feito, tem que ter uma série de exigências ali a distância máxima entre um componente e outro, principalmente na parte de média e alta frequência, para que eles somem ali e se comportem como uma fita. Inclusive, se usa esse termo assim, né? Como se fosse um só componente vertical ali somado, né? Então, se você tem essa separação, na verdade, ele está agindo como se fosse um PA convencional deitado. Então, não dá nem para chamar de line array, né? Então, tem também uma outra designação que alguns dizem, não, mas o meu não é line array. Line array são os outros comuns. O meu é line source. É só, ok, beleza. Realmente o seu é muito bom. Então, tem uns fabricantes que usam essa designação também, né? E é muito interessante de ver, e como tem muita coisa, então depois que se descobriu isso, por exemplo, tem um curso que eu recomendo a pessoa fazer ou procurar saber, do Alexandre Rabasso, que é um monstro, assim, um cara com conhecimento absurdo e estudioso, pesquisador. Eu já tive a oportunidade de fazer o curso dele,
Então, como tem sempre uma coisa além do que você está estudando, você vê assim, oh, mas tem também isso aí, né? Então, tem várias outras coisas envolvidas, é muito interessante o curso dele, né? Então, a pessoa planeja aquilo, coloca ali o seu line array com os ângulos, aí só atinge aquela área. Então, você tem que ter umas coisas... Exatamente, ele foi do Rabat. Você coloca o sistema para laterais, porque se tiver gente ali não vai escutar o sistema principal, vai ficar fora do ângulo de cobertura. Isso tudo tem que ser previsto, não é simplesmente botar as caixas, que alguns, infelizmente, fazem isso, né? E sistemas ali do centro, front field, laterais, enfim. E quando atinge uma determinada distância que começa a não atingir mais, tem que ter as famosas torres de delay, né, como se chama, e para poder reforçar essa cobertura. É muito importante você fazer isso assim. E, além disso, tem um sistema de subgrave, que são o sistema de subwoofer, né, que se acoplam no sistema principal para amplificar a resposta de frequência da parte baixa, a parte dos graves, né? E hoje também tem muito progresso em relação a isso, sobre o direcionamento do subwoofer, né? Subwoofers, as baixas frequências são, por definição, omnidirecionais ou quase isso, né? Então, você apontando ali, fazendo arranjos, existem várias formas de arranjo de caixa de som de subwoofer, com processamento dedicado, com medição, com inversão de polaridade, com atraso, mesma posição, e você consegue direcionar as frequências de subwoofer para a área que você quer e, principalmente, deixar de direcionar para a área que você não quer, por exemplo, o palco. Então, você bota aquela fileira de sub na frente ali e, fatalmente, na hora que você tem que de pé a chama, mesmo volume e pressão ali para atingir aquela área enorme, o palco fica um inferno, é muito grave, às vezes fica impossível para o músico tocar. Então, isso aí, a solução é essa, fazer um desses arranjos aí, existem vários, para fazer com que se cancele para frente e some, se cancele para trás, no caso onde está o palco ali, e some para frente. E é uma coisa muito importante de se fazer. Boa noite, André. E então, é muito interessante tudo isso, né? E voltando a falar do sistema de monitor, então, de uns anos para cá, se intensificou o uso dos fones, né? A gente fala em ears, que são fones dentro do ouvido, né? Então, tem até uma abreviação, IEM, né? In-Ear Monitors. Então, fulano usa IEM. E é muito bacana usar in-ears. Para quem faz o PA, como eu geralmente faço, o som fica bem limpo, né? Não tem monitor, não tem side, não tem sujeira no palco, né? Então, fica mais fácil mixar. E para quem usa também é muito bom, porque ouve um som muito bom. Pode ser uma via estéreo, que é até ideal que seja isso, né? Então, a pessoa bota ali, bota o operador de monitor coloca ali no reverb estéreo, fica bacana, coloca as coisas no panorama, a sua voz no centro, e se tiver duas pessoas cantando, ou cantando, ou voz guia, voz de regência, uma do lado e uma do outro, então a pessoa bota isso para o técnico de monitor, coloca isso nos fones do artista em questão para ele ouvir assim, ou o instrumento que está lá, ele coloca aqui também, para a pessoa ter essa percepção, aí a bateria, coloca os tons assim, fazendo um panzinho. Pô, é muito bacana isso. Entendeu? Mas há quem não gosta, quem prefere usar monitor de chão, no direito das pessoas, né? E, pô, isso aí é muito bacana, isso aí tudo, e estamos voltando a trabalhar, né? E eu queria que alguém fizesse alguma pergunta. Alguém escreveu no chat ali, mas eu não consegui ler. Então, se puder repetir ou falar. Alguém? Acho que eu vi alguém fazer uma pergunta ali, mas sumiu da minha tela ali. Bom, então vamos continuar. Então, essa história de line array também não é para todos os usos, né? Às vezes você precisa só de uma caixinha convencional em cada lado ali e vai atender bem, mas realmente existe uma demanda de line array, as pessoas querem ver o que vem como tudo, né? Eu quero um desse também, e pronto, mesmo que outro atenda, o contratante não quer e acaba exigindo que o cara que atende ele, a empresa, acabe dando jeito de usar as caixas deitadas, né? Então, enfim, nem sempre o resultado é o ideal, mas ele tocou alto e vamos embora. Pelo menos na teoria deles, né? A gente sempre quer fazer o certo. E, na verdade, tudo isso, eu falei da predição dos computadores e tal, dos programas de computador, isso melhorou muito do tempo para cá, mas é muito importante que tenha um lugar bom, assim, de você
fazer, de você colocar, né? Quando é uma diferença muito grande quando você coloca o PA onde tem que estar, na frente da linha do palco, uma altura boa, principalmente se ele tiver que atingir uma distância longa, ele tem que ter uma altura boa. E às vezes não é possível isso, a estrutura não cabe, o contratante não quis pagar. Outro problema são as telas ortofônicas, que eu acho um horror, enfim. Eu acho desnecessário, porque a pessoa pode... O que a gente argumenta, nós operadores argumentamos, é o seguinte, bicho, você, em vez de gastar esse dinheiro todo para fazer uma tela para colocar na frente com desenho, com logo e tal, você pode gastar muito menos usando um plástico fechado, que vai imprimir mais, vai aparecer mais a marca toda, e deixa, sei lá, 1 metro de largura para a gente colocar o sistema de PA, entendeu? Porque ainda mais o sistema de PA caríssimos e que são bonitos, high-tech, assim, não precisa esconder isso. Quando era aquelas caixas horrorosas feitas em casa, com a pintura descascando e tal, eu entendo a vontade de esconder. Mas você vê nos eventos mais bacanas, por exemplo, o Rock in Rio é um exemplo. Então, o cenário já é por trás do PA. O PA fica... Não vai ter que ter... A pessoa sabe que tem que ter aquilo, não precisa esconder aquilo. É mentira que não vamos mostrar que tem PA. Não existe isso. Então, é até parte do visual, né? Pelo menos para mim, que trabalho com isso e olha assim, nossa, olha lá. Tem até no catálogo uma época depois o Gabi parou o Gabi da Gabison, uma das maiores empresas do mundo, acho que a maior do hemisfério sul, inclusive. Ele usava a Vertec, JBL, então tinha uma foto impressionante que foi o maior sistema de PA dessa marca e modelo, né, já montado no mundo, e que eram 3 colunas assim, era o sub no meio e assim, lado a lado colados, né? Tem essas fotos por aí em muitas, que era sub no meio, lado a lado, e mais isso aí repetido para os alto-fios, né? Então, eram sempre não sei quantas caixas, era um absurdo, assim. E era ligado aqui, você, inclusive, podia botar, você, operador, lá, podia mandar como você quisesse, né? Ou mandava tudo igual, ou mandava uma coluna de voz, outra de banda, ou voz e guitarra e baixo e bateria, se fosse uma banda só com isso, né? E, sim, você escolhia, né? Tinha o cara te indicava a saída, você mandava ali para auxiliar, para o subgrupo, matrix, como você preferisse. Eu não tive oportunidade de fazer, né? Mas e aí depois ele mudou para um PA mais convencional de outra marca, Martin, também excelente, né? Também e eram menos caixas até. Então era só PA principal e sub, repetido isso e sem essa opção aí. Mas é muito usado, inclusive a DB e a Lacoustic são 2 fabricantes muito conceituados assim, a DB alemã e a Lacoustic francesa. Eles têm, eu falei isso nos outros dias também, eles têm o seu sistema de imersão agora para ao vivo, né, para show, né? Porque imersão já existe o surround convencional, né, do ProLogic antigamente, os outros mais modernos, né, modernos e atualmente o aquele famoso o Dolby Atmos, que isso aí é utilizado aí, inclusive é muito versátil, quem já viu a apresentação de eu já assisti um filme Dolby Atmos no cinema bom, é muito bom mesmo. Então tem isso em show, para shows, então é um sistema que vai custar muito caro, porque são vários, assim, um PA lá da RL já é caríssimo, né? Custa milhões, uma marca dessa, imagina colocar 5, 6, assim, lado a lado, para colocar a voz no meio, guitarra aqui, blá, blá. Então, mas com certeza é uma coisa absurda, né? Pode incluir também surround e por aí vai. E eu quero muito um dia poder trabalhar num sistema assim. Daí eu vi também shows bons, assim, bem ensaiados e Oi, uma coisa bem executada também. Diga lá. sobre esse surround aí, eu lembrei de uma experiência que eu tive, não sei se mais alguém teve, de aquele show da última turnê do Roger Waters, do Pink Floyd. Sim, sim, Foi sim. o melhor show som ao vivo que eu tive assim, na minha vida. Maravilha, É um maravilha. surround, assim, tem aquela música Dogs, né, do Pink Floyd, Sim, era um sim, cachorro sim. latindo na frente, lá no Mané Garrincha, eu tinha um cachorro latindo na frente, depois ele latia nas suas costas, nossa, foi mágico. Eu fiquei Imagina. muito, porque eu estou acostumado com esse efeito em cinema ou Uhum. como é que fala, home theater, né, em casa. Aí quando eu vi isso no ginásio gigante, eu fiquei, cara, foi uma boa experiência. Eu também queria ver como é que funciona um sistema desse, fazer uma Cara, passagem de som.
também, infelizmente, eu não consegui ver esse show do Roger Waters, e também teve algumas vezes depois o show do David Gilmour. Em 2010, numa das convenções da AES em São Paulo, eu vi uma palestra do Buford Jones, que era um cara, ele trabalha para a Maya Sound. Atualmente ele é divulgador, assim, instrutor, mas ele fez mais de uma turnê do Pink Floyd, até mixou um disco, se eu não me engano. Ele fez aquele show que era... Então, ele falou sobre isso e eu sempre que tem essas coisas, eu colo nos caras e, bicho, eu vou conversar com ele, né? É bom saber falar inglês por isso também. E aí, um tempo depois, foi 2010, então, 2012, eu fui no Festival de Montreux pela segunda vez, e ele estava lá, que é o sistema da Meia Sound, lá, então ele estava lá e eu conversei com ele de novo, olha, e apresentei para o Leco Possolo, olha, Leco, tá. Então, ele contou, não existia Lionel Ray ainda, ele me disse que quando ele chegou nessa turnê do disco The Delicate Sound of Thunder, né? Fez aquele show em Veneza, dos barcos, ele mostrou uns vídeos lá, mostrou umas gravações, e ele disse que tinha um 5.1 e tal, ele disse que era o Floyd.3, que ele chamava, que ele disse que era assim, ó, ele disse assim, eu não influí, quando eu cheguei já era assim, então eu já, é assim, faz aí, tá? Aí ele falou que era como se que era assim, o PA principal era como se fosse o centro, era o LR do palco. Então tinha duas torres laterais, que era o surround LR, e uma torre atrás. E aí, dependendo do lugar, ele botava duas atrás também, mas era o mesmo sinal. Então ele tinha... Eu até perguntei para ele, mostrou a foto de 2 mesas, eu falei, eram 2 PM 4.000 e a mais, não, PM 3.000, sabe? Anterior, esse cara. Porque eram muitos canais, eu tinha assim 18 caixas, porque assim não eram vários instrumentos, mas que eram várias equalizações do microfone, enfim, ele mudava, era 3 caras operando, ele coordenava, então um ficava em cada mesa, ele coordenava, e aí entrava numa outra mesa, e essa outra mesa tinha um pampote ali de joystick ali, que ele fazia esse surround. Então ele disse que era uma coisa mágica, por exemplo, aquele delay de guitarra rápido assim, que você... Ele disse, eu vi, parecia que você via voando pelo ar o som, era uma coisa realmente mágica, como você descreveu, e ele disse que foi uma experiência absurda na vida dele, que ele é muito grato de ter participado, e eu imagino, né? E isso hoje em dia, com mesa digital, com as coisas, com programações e tudo, então, poxa, deve ser... Eu ouvi falar muito bem desse do Roger Waters, lógico, e do David Gilmour, tenho muita vontade de assistir, um dia vou querer assistir. Não tem mais Pink Floyd, agora o Rick Wright morreu já há um tempo, né? Então não vai ter mais Pink Floyd, apesar de eles terem meio que reatado a amizade ali, parece. E eles foram das produções que fizeram o melhor uso disso aí, cara, de surround ao vivo, né? Eu realmente tiro o meu chapéu e deve ser uma coisa inesquecível mesmo, uma experiência. É até uma crítica assim que eu tenho ao atual estado das coisas, é que, por exemplo, o show do mais recente agora do David Gilmour em São Paulo. E aí a pessoa reclamou, puxa, a pessoa fica tirando foto, fazendo selfie e falando e tal, e era para estar curtindo ali, que as músicas são viajantes, não estou dizendo para a pessoa usar substância nenhuma que seja, mas você prestar atenção naquilo que é muito bonito, aquela música muito envolvente, né? Junto com a imagem, com a luz, sempre foram muito avançados nisso, né? E não tive oportunidade, mas que bom que você teve, e é isso aí, cara. O Lenine fez uma turnê que em lugares menores, lógico, não fazia estágio, né? Eram teatros e tal, mas viajava com setup assim, de surround, né? Umas caixas com cabo, umas caixas com cabeamento, com tripé e tal. E algumas peças de musical também fazem isso, né? Eu fui assistir o Fantasma da Ópera, a produção aqui do Brasil, e é uma superprodução, e tem surround que passeia, o som que passeia é muito bom de ouvir também, né? E ainda mais no lugar fechado é mais fácil você controlar isso, mas praticamente uma instalação fixa, né? Que a pessoa coloca aquilo ali e fica meses em cartaz, né? Veio o pessoal de fora para supervisionar e tal, e é uma coisa foi uma produção muito boa mesmo. Uma demonstração boa de surround ao vivo que eu vi foi numa das vezes que eu assisti um espetáculo do Cirque du Soleil, que tem um amigo meu, o Jovaí, amigo talvez alguns conheçam, aqui do Rio, e ele mora no Japão há vários anos, então ele trabalhava no Cirque du Soleil, até o cara faliu a empresa, porque, sei lá, por causa da Covid, o Cirque du Soleil, a empresa é do Canadá.
E ele tem vários espetáculos ao mesmo tempo no mundo, alguns itinerantes, outros. Agora não tem mais, né? Mas enfim, tinha, né? Talvez volte a ter. Vários espetáculos residentes, por exemplo, lá em Las Vegas parece que tem 3. Então, ele gosta muito de Meia Sound, o cara que faz o design para ele. E lembro que quando eu fui assistir, então era um circo, uma lona mesmo, então lá o peazão. E é ao vivo porque o timing da banda é ditado pelos artistas, né? Então o cara dá um duplo mortal carpado e tal, e pum, cai. Então a galera toca e dá o ataque ali. Não dá para ser isso no clique ali, porque varia ali a performance do cara, né? Não é que nem só uma dança com uma amplitude de movimentos menor, né? Então é ao vivo e as pessoas, é tão bom o som que a pessoa nem percebe, sabe o que é isso? Nem percebe que é ao vivo. No final apresenta a banda, todo mundo fica, caraca, bicho, isso é ao vivo, eu achava que era um negócio gravadão. Assim. E eu lembro quando eu cheguei, que eu tomei nos assentos, o cara faz tipo um teste assim, então tem uma parada, aí tem os malabaristas estão entretendo o público enquanto o público vai chegando e tal. E aí tem uns efeitos, assim, o cara joga um negócio, aí tem um som que circula. Na verdade, nem são todas as caixas individuais, eu acho, né? São, sei lá, de duas em duas, mas do jeito que o cara faz, parece que realmente o som dá uma volta, assim, é muito bacana poder ter isso, né? E nem... Mas é um negócio projetado, instalado ali. Eu achei até bom, só um comentário, eu achei até bom o sistema que é PA e monitor, né? São 2 caras. Só que, na verdade, são 3 operadores, então eles alternam. Então, os 3 sabem operar PA e monitor. Então, eles alternam uma semana, sei lá, de 2 em 2 dias, sabe? Porque se um passar mal, por exemplo, né? Então, ou tiver uma emergência qualquer, então tem outros 2 e os outros 2 sabem fazer, um sabe fazer a função do outro, porque para não deixar nunca furo, né? No negócio com a responsabilidade daquela, né? Uma quantidade de gente grande e o ingresso caríssimo. Então, isso é uma coisa notável assim. Mas o negócio do surround, bicho, eu tenho vontade de fazer algum dia, mas aí tem que ser um negócio ensaiado, projetado e tal, assim, com certeza o resultado é o Pink Floyd faz isso há muito tempo, né? Na verdade, então eles têm uma boa experiência disso aí. E alguém mais um comentário, pergunta? É, 3 pessoas sabendo, não sei. Ah, exatamente, é isso que eu falei. Muito boa essa solução nossa. A pessoa escreveu, eu não lembrei que eu tinha acabado de falar isso, desculpa. É, exatamente. Em teatro tem isso, parece, tem isso com os atores, eu não sei com operadores, que nem se chama substituto, chama stand-in, que a pessoa está lá e ela sabe fazer, ela conhece o espetáculo e sabe fazer vários papéis. Inclusive, eu lembro uma época que eu trabalhava na Cidade das Artes, que é um centro cultural aqui no Rio, por acaso até perto da minha casa, e teve, qual era a produção? Rock in Rio musical, os Saltimbancos Trapalhões, então eu estava lá todo dia e via, não trabalhava na produção, trabalhava no local, né? E via o cronograma, chegava para a gente, tinha horário, microfonação de fulano, sei tanto que eram mais de 20, né? E aí a pessoa fazia aquilo ali, aquele trabalho bacana. E aí tinha de fulano e ciclano. E o cara ensaiava os papéis principais, o outro ensaiava os papéis secundários. E eram pessoas que trabalhavam na peça, assim, no coro, né? No geral ali, nada de figuração exatamente, não sei como chamar isso. Mas aí, tipo assim, várias pessoas podiam fazer o papel principal, entendeu? Inclusive o público às vezes até reclama que geralmente os papéis principais eles dão para atores mais famosos, até para chamar público e dar destaque para os caras mesmo. Então, às vezes o cara não pôde ir, aí anunciava no início do espetáculo. Hoje, excepcionalmente, o personagem tal será interpretado por tal. Aí a pessoa, oh. Isso aí. Tem isso no ingresso, dizendo, olha, pode ser que mude e tal, porque também é isso aí, são 20 e tantas pessoas, um pode ter um compromisso, pode ter se sentido mal, ou qualquer coisa assim, uma emergência familiar, ou, sei lá, ou mesmo, como era o caso, às vezes, a pessoa com medo, olha, dia tal, lá daqui a 6 meses eu vou ter um compromisso, já estou marcado, tá bom, aí nesse dia a gente já sabe que vai ser outro, é bom poder fazer isso também, né, enfim. Então, é isso, PA, monitor, né? Monitor, a parte do INI é muito interessante, e como eu tinha dito não sei se foi ontem ou anteontem, sobre esse lance de corrigir com delay e tal. Então, tem um pessoal já fazendo, atrasando o monitor um pouco, né, em relação ao PA, monitor de chão tem que ser, porque para chegar, somar e ficar mais coeso o som. Então, o técnico de PA manda um pink noise de referência
que esteja tocando no PA, e você com o microfone de edição aqui, você atrasa o monitor para chegar junto e tal. E é possível fazer, eu até conversei sobre isso com um amigo meu, que, por exemplo, fala, atrasar o monitor, por exemplo, você pode atrasar o fone para chegar igual, só que isso não é recomendável, por isso até que, eu até esqueci de falar isso ontem, a gente falou várias vezes sobre delay compensation na mesa, para compensar a latência dos plugins, e eu demorei a entender por que existe desligar o delay compensation, já que é uma coisa tão boa. É por isso, porque dependendo dos plugins que você usa, ele vai atrasar tudo em relação àquele que atrasa mais e vai ficar, para algumas aplicações, pode não fazer a menor diferença, mas, por exemplo, para quem usa ENIA e canta, vai fazer uma diferença. Se chegar a 5 milissegundos, 7 milissegundos, você você que está cantando vai ouvir a voz pelo sistema, né? Vai sair do microfone, entra, processa, sai, chega lindo aqui com reverb, com compressor multibanda, exciter, gerador de harmônicos e melhorators, né? Enganators, brincadeira, né? Só que você vai ouvir também, você vai estar ouvindo a sua voz diretamente aqui no seu cérebro, né? De onde sai da corda vocal direto. Então, você somando as duas, vai ter só você que estiver cantando, a pessoa que está cantando, que vai perceber, vai achar estranho. Então, desliga o delay compensation para isso. Então, esse negócio de atrasar o monitor para somar é bom para quem vai escutar a música. Talvez para os dançarinos, sei lá, ou quem for fazer playback, que não está cantando, está só fazendo figuração. É ótimo, você ouve, faz ali lindo, maravilha, grave, coeso, mas para quem vai cantar não vai dar certo, né? Para quem usa monitor, se o monitor já está 1,5 m de cada ouvido, então se o cara atrasar, vai atrasar mais meio metro. Não vai fazer grande diferença, realmente, mas quem está usando em dia vai fazer. Então, por isso que tem essa questão aí de poder desligar o delay compensation, né? E onde é que a gente estava mesmo? Alguma pergunta sobre isso? Acho interessante a interação também. Então, pois é. Então, voltando a falar de monitor, eu brinco de dizer que é o seguinte, que fazer monitor para banda, para artista, digamos que o curso de áudio tenha 5 anos de duração, né? Eu tivesse, né? É uma brincadeira isso que estou falando, tá, gente? Então, para fazer monitor, é 1 ano de áudio e 4 de psicologia, entendeu? Brincadeira. Então, na verdade, você tem que monitor, um amigo meu me definiu isso. Mas monitor, você não faz o som para você faz o som para a pessoa. Você pode estar achando horrível, mas a pessoa, não, eu quero isso, isso, isso. E é isso que você vai fazer. Porque a pessoa está ouvindo lá em outro local, não está ouvindo diferente de você, que está ouvindo a interação com o PA, com a plateia gritando e tal, e você está, às vezes, num lugar isolado, né? Você vê fotos de muitas turnês grandes estrangeiras que a mesa de monitor fica fora, não fica nem no palco, fica embaixo, tem um vídeo, tipo uma câmera aberta direto só para você, né? Toda turnê grande dessa tem uma equipe de vídeo também, para os telões e tal. Mas aí eu acho que para o tag monitor não é ideal ficar vendo o que porque o cara vai mostrar um plano fechado do cantor, por exemplo, e você está querendo ver que o guitarrista está pedindo alguma coisa ou tem alguma emergência ali, sei lá. Só um pensamento, né? O ideal é que tivesse uma câmera aberta para o cara ver o palco inteiro ali, porque acontece isso, né? E também, como é ensaiado, você não vê muita coisa que você vê aqui nos shows, que, assim, que são músicos pedindo coisa. Aumenta aqui, agora baixa aqui, baixa isso, aumenta aqui. Você vê um show grande desse, você não vê ninguém nem olhando, nem pedindo nada, porque também já foi ensaiado exaustivamente aí, está viajando com o mesmo equipamento e tudo isso, né? Tem alguém com o microfone ligado aí, meio barulhento aí, vocês estão percebendo isso? Isso aí é meu, aparentemente, tá? Então, esse negócio de monitor é muito importante, né? Geralmente os técnicos de monitor são mais próximos dos artistas e são mais próximos e tem que ter uma relação de confiança muito grande, assim, né? Porque, tipo assim, o artista depende dali, né? De você, do que você está fazendo, para ele executar uma performance boa. Uma coisa interessante que surgiu nos últimos tempos, assim, para a gente, né? Na verdade, até antigo, um dos primeiros bandas a usar em monitor
foi uma banda chamada The Grateful Dead, né? Então, uma banda americana dos anos 70, alternativa. Por acaso, foi até a banda que usou aquele PA, não sei quantas caixas de som por trás ali. Daqui a pouco eu até falo sobre isso, né? E eles foram os primeiros a usar, e eu li as primeiras experiências deles ali. Eu li sobre isso, né? Não na época. Eu li até que eles tinham esse problema. Mas todo mundo no seu mundo isolado, fica ruim de você se comunicar com os outros. Então, eles bolaram o seguinte sistema. Eles colocaram uma espécie de tapete, um sensor, que até falaram que era comprado na Radio Shack, aquela rede de lojas americanas de kit de eletrônico. Não sei se existe ainda, mas era uma coisa anti-roubo. Então, uma coisa que você colocava para, se alguém pisasse, dava você pode adicionar um relé, por exemplo, uma coisa assim, que era isso que eu acho que eles faziam. Então, eles tinham microfone cada um tinha o seu microfone que usava para cantar e tal. Não sei se todos cantavam, alguns pastores tinham um microfone, porque quem não cantava usava para falar. Então, quando você estava em cima do seu tapetinho, ali na frente do microfone, o microfone estava ligado para o PA. Quando você saía do tapetinho, o microfone ficava só no monitor, para ele se ouvir. Então, na hora que você quer falar, você sai do tapetinho, fala meio de longe, assim, um, dois, três, aí. Na hora que você vai cantar, você se aproxima mais, pisa num negócio lá e vai sair. Então, eles usavam isso. Hoje em dia, tem uma galera usando, fabricando foot switch, assim, meio até caseira, assim, é bem feito. Se você fizer com uma chave boa, com que não dê para não dar barulho, né? Você liga o microfone, pode ser o receptor sem fio, o mesmo cabo com fio, e ele sai duas saídas, PA e monitor, já é um splitter, na verdade. Mas, na verdade, você tem que ligar os dois, né? E aí, quando você aperta uma chave, ele dá mute no que vai para o PA, fica só o monitor. E eu acho uma coisa mais prática. Eu até estava vendo uma live um dia desse, um cantor famoso aí, usando o microfone. A Sennheiser saiu na frente com isso, e a Shure agora já tem também, que é o sistema mais tops, assim. Eles trabalham em duas frequências simultâneas, né? Então, você tem um bastão que você está transmitindo em duas frequências, né? Você regula um ou outro, então dois receptores para isso também, para um e para outro. E você pode usar como você quiser, ou os dois ao mesmo tempo, por algum motivo, ou um backup do outro, se um falhar o outro já está lá e seleciona automaticamente ou não. Ou essa versão que eu estou fazendo de comunicação, que tem uma chave que você, quando você no A, sabe que no programa A, por exemplo, A e B, 1 e 2, o que quer que seja, o A é a voz para o PA, que sai no PA, e o B é a voz que só sai no monitor. Então, são dois canais, né? E aí, uma coisa boa de se fazer, que eu soube que as pessoas fazem, é esse canal que é só de monitor, o operador de monitor, ele deixa ele propositalmente feio, entre aspas, né? Então, ele dá uma filtrada assim para tirar o grave e o agudo, deixar meio não que tire a inteligibilidade, né? Que às vezes até a pessoa pode falar rápido ou longe, mas só para mostrar, para a pessoa sentir e não se enganar. Então, tipo assim, deixa sem reverb, secão, deixa filtrado assim. E aí a pessoa, quando muda, para saber que está falando, ai, música tal, mudou, aumenta ou outra coisa qualquer, aumenta a guitarra, ou vamos lá, um, dois, três, ou, acabou, sei lá, qualquer coisa, né? Que queira que só a banda que esteja dinheiro ouça. E quando está na outra posição, vai se ouvir com um som bacana, bonito, reverb e tal, que sabe que é a voz que está indo para o PA. Isso para a pessoa não se enganar e falar uma besteira, por exemplo, vai estar com raiva, vai xingar alguém, falar um palavrão e sai no PA aquela coisa ali que era só para sair internamente, né? Então, hoje que a pessoa saiba identificar. Então, tinha um dia desse, eu estava vendo uma live de um cantor assim, e eu via que às vezes ele falava e ficava, cara, bicho, isso não é gravado, porque eu estou vendo que o sync está fazendo sentido, né? E, por outro lado, dá para ver que é ele que está cantando, porque não é aquela voz gravada certinho, tem umas imperfeições, os erros, uma coisa. Só que, de vez em quando, ele fala um negócio assim, aí não sai. Aí eu, lembrei disso aí. Aí dá para ver, ele mexe aqui, ó, e fala, que eu não sei o que ele falava. Não dá para ver que ele bota o microfone, faz bem fazer isso, inclusive, né? E não dá para ver o que ele está falando. E isso é uma coisa muito boa também porque esse negócio a gente sempre olha assim o show ensaiado, tudo certo, esses shows grandes assim, importantes, mas na nossa realidade aqui, muitas vezes é uma coisa que não tem tempo, o lugar é ruim, ou não teve tempo de passar direito, e por aí vai, entendeu? Então a gente tem que usar esses recursos aí exaustivamente para melhorar o trabalho de uma forma geral, né, para todo mundo. E são equipamentos caros, né? Tem esses transmissores novos aí,
dessas marcas, mas que vale a pena você investir nisso, não, talvez não comprar, mas exigir, alugar. Então, tem muitas empresas que vivem só de aluguel desse tipo de coisa, que às vezes não tem nem sistema de PA, nem nada, mas tem microfone, NIA, esse tipo de coisa, né? Tem uma empresa que vende, que aluga uns kits aí, aqui no Brasil, e no Rio até, tem em São Paulo, que assim, não tem caixa de som e tal, mas tem mesa, e a pessoa aluga, faz um pacote ali, monta num estúdio de ensaio, com a mesa de monitor, com multipino, com microfone, com tudo, e a pessoa, duas pessoas montam tudo aqui no palco inteiro em alguns minutos, né? 20 minutos, meia hora. E a ideia disso é você já ir com tudo pronto, depender menos do equipamento local, e sendo os mesmos microfones, os mesmos instrumentos e a mesma mesa também já ajuda na sonorização ali, principalmente do monitor. Pelo menos é porque é mais fácil também, chega no palco ali, mas a ideia disso é poder fazer com mais eficiência mais de um show por noite, né? Tem gente aí que faz 3, 4. Então chega na hora e isso aí para o palco é mais prático, porque assim, tipo o caminhão encosta, você tá ali, né? Agora, se a pessoa fez 3, 4 por noite, o primeiro talvez dê para passar o som direito do PA, os outros não, vai chegar na hora, já vai estar rolando. Então, o cara vai saber qual é a mesa, vai ter a cena ali, então já é um adianto, mas porque também para chegar com a mesa de som alugada ali no meio da multidão não é nada, e sair depois também não é nada prático, né? Eu conheço gente que já viajou com mesa e fala assim, é muito bom se viajar com a mesa, mas quando é assim, o show no teatro chega e tal, porque quando é no local desse aí, se for só um show por dia, a maioria das pessoas faz isso. Não, chega mais cedo, aí tem um carregador, ajuda a botar a mesa lá, você liga o multicabo na mesa, aí passa o som, beleza. Aí, talvez acaba a passagem de som, você tem que desligar o multicabo, ligar na mesa local para fazer a banda de abertura e tal, quando chega. E quando acaba, 2 da manhã, você, técnico de PA, tem que ir lá passar pelo meio da multidão com a mesa, tudo para poder botar num caminhão, num ônibus, sei lá o quê. Então, é bom, mas é ruim, né? Como tudo tem vantagem e desvantagem, né? E esse é um mercado muito interessante e está voltando agora, né, com força. Eu tenho feito vários eventos aí e vamos torcer para uma melhoria no nível geral aí, né, de equipamento, de manutenção, de utilização, de troca de conhecimento, que é isso que a gente está tentando fazer aqui, né. Então, mais perguntas, por favor, comentários, qualquer coisa. Que horas são? Ah, tá cedo, dá para falar muito ainda. Então, e voltando assim ao sistema, bicho, uma coisa muito interessante, eu falei do Rabaço, alguém comentou ali, é esse tema aí de alinhamento e otimização de sistemas. É um tema interessantíssimo, porque é um tema complexo, né? Muito conhecimento, exige muito conhecimento, muito estudo. Invariavelmente, os sistemas mais caros soam melhor do que o sistema mais barato, com raríssimas exceções, né? Possível o cara mais barato, que eu digo, o cara fazer um sistema, não digo caseiro, que nem sempre feito em casa, você fez numa oficina, no seu galpão, mas o sistema artesanal, custom made, possível fazer um excelente sistema, sim, se usar bons componentes, se você tiver conhecimento, saber alinhar. Eu mesmo já vi sistemas, assim, custom, né, soarem melhor do que algumas vezes que eu trabalhei no sistema de marca que estavam extremamente mal alinhados. Então é possível, mas é bem a probabilidade maior dos equipamentos mais caros soarem melhor, porque são mais caros não é à toa. Então tudo bem, tem a grife, tem o marketing, ok, mas tem o estudo, a pesquisa, os componentes melhores e tal. Por exemplo, o Vertec da JBL, a JBL é uma empresa bem antiga, né? A JBL é o nome do cara que fundou o James B. Lansing, foi um dos pioneiros de alto-falante nos Estados Unidos, no mundo também. E essa marca foi vendida para o grupo Harman, que é um grupo empresarial muito grande, que é dono da JBL, da Soundcraft, da AKG, da BSS, da Lexicon. É interessante que, como essas marcas são fortes, você abre uma mesa de som da Soundcraft, por exemplo, então eles fazem questão de ver, olha, equalizadores, são equalizadores de BSS. Os processadores de efeitos são da Lexicon. Tem 4 Lexicon 1, Lexicon 2, interessante. Lexicon é uma marca muito boa, uma marca de processador de efeitos, assim, de reverb, delay, essas coisas. E o grupo Harman, estou falando das caixas JBL, né?
o grupo Harman atualmente pertence à Samsung, né, a empresa coreana que comprou há poucos anos atrás, é recente isso, assim. E aí o que acontece? A JBL, inclusive, comprou aqui, acho que por uma estratégia de distribuição mesmo, né, no Hemisfério Sul, ele comprou a empresa Selenium. Então, não existe a empresa Selenium, existe a marca Selenium, eles mantiveram, né, tanto que a Selenium by JBL não é só uma coisa de marketing, não, realmente é isso aí que acontece. Então, o JBL e Vertec, então, como eles abriram essa parceria aqui, então, apesar de ser importado, talvez uma parte seja montada aqui, eles venderam isso na época que estava com o dólar mais baixo, com incentivo podia ser comprado pelo cartão BNDES. O cartão BNDES a empresa pode ter, tem uma taxa de juros pequena, tem uma carência e tal, muita gente usa esse recurso. Só que aí não serve para equipamentos importados, até onde eu sei. Então, esse JBL Vertec é um PA dos mais famosos aí, talvez um dos que tenha mais elementos pelo mundo todo. Tem vários modelos, né, com falando de 15, de 12, de 10. E como é vendido como tem uma filial no Brasil, não é um representante de vendas, é uma filial mesmo. Então, foi financiado pelo BNDES. Então, tem muitos Vertec por aí. Só que aí, o que acontece? O modelo maior, assim, a Vertec 4889, já foi suplantado pelos modelos mais modernos da própria FAP, mas é um modelo que tem muitas caixas por aí. Então, uma caixa grande, tem 2 falantes de 15, 4 de 8 e 3 drivers ali na seção de alta frequência. E aí são 3 drivers que o reparo custa em torno de 200 e tantos dólares lá fora. Então, se queimar eles são ligados em série. Então, alguma vez queima só uma vez queima os 3 de uma vez. Né? Se alguém fizer alguma barbeiragem, não necessariamente, pode ter dado um defeito no amplificador e tal, um pico de potência. Então, puxa, se você vai dar quase $1.000 para trocar os 3, então dá quase R$5.000, mais de R$5.000 atualmente. Né? Então, imagina se 24 caixas se queimar tudo. Então, o que aconteceu? Muitas empresas de pequeno porte que compraram, fizeram essa ousadia, vamos comprar uma coisa boa, mas aí começaram a ter problema de queima e, sabe, bicho, não tenho nem condição de botar coisa original, vamos botar genérico, o equivalente e tal. E, obviamente, o som não é a mesma coisa. Então, às vezes a gente chega e vê, inclusive, isso que eu falei já, de você usar o programa para montar. A pessoa monta de olho e pronto, bicho, bota ali tudo retinho, eu já ouvi essas pessoas, é importante fazer o J. Ali retinho, as últimas ali, mais inclinadinho, aí no olho você vê que é totalmente no olho, você vê esse bicho, isso está tirando para o lugar errado. Mas você chegou das 6 da tarde, o show é 8, vamos mudar tudo, bicho. Alguma vez não dá para você fazer isso, né? O negócio está rolando e você vai tocar daquele jeito mesmo e se vira. E você vê que às vezes o som não tá essas coisas, não. Esse é o som ruim, você tem que tortar, como eu digo tudo, você tem que fazer curvas de equalização absurdamente radicais para o negócio soar decente. Né? O certo, o ideal, você abre ele já está bom. Aí você dá um toquezinho ali para compensar uma coisa de gosto pessoal, ou compensar uma ressonância de sala que tem ali, enfim, mas é muito ruim você já começar a ter que cortar uma faixa de frequência muito grande. Para tudo e vai no processador. Às vezes você não tem acesso ao processador, não tem tempo, ou o cara não tem a senha. E aí o que acontece? Para evitar queima, eles às vezes limitam o sistema mais do que deveriam. Então, aquilo ali era para falar muito mais e você empurra um pouquinho de nada e já está já tá ouvindo uma coisa que você ouve muito. Quando bate o prato, e o bicho faz o limite, inclusive, o limite é mal ajustado, né? E às vezes é mais perigoso limitar mais do que deixar aberto. Se não deixar 100% aberto, não tem como, porque, tipo assim, se a pessoa tirar um plug ali, voa tudo e queima todos os dados. Tem que ter limite. Muitas vezes a pessoa diz, olha, para mim não tem limite, não. Então, bote limite, agora bote bem ajustado, né? Num patamar bacana. Outra coisa que a gente vê muitas vezes é como as caixas são muito caras, muitas vezes rola um otimismo, assim, né? Não, claro que 4 caixas fazem 15 milhões de pessoas, é óbvio. Então, o último lá vai ficar surdo, o último lá está assim, que eu estou exagerando ao máximo. Mas às vezes rola isso, pô, bicho, tá pouco aí, né? Aí chega até a house um pouco, você empurra ali, chega ali um volume assim até, mas você passear ou ir lá para trás, porque tem esse lance também no número de caixa, nem sempre é só por causa do SPL, é por causa da área que você vai ter que cobrir ali, né?
Então, às vezes rola isso, um otimismo extremo, assim, e isso gera uma série de problemas, né? Então, a pessoa não quer que queime, ninguém quer que queime nada, mas também tem que... Não precisa ser também 130 dB, que nem o show do Motorhead que eu assisti, que mesmo de earplug estava muito desconfortável. Eu entendo o, a ideia ali do rock and roll ali, extremo ali, mas é muito alto. Eu gosto de som alto, mas eu gosto de som alto bom e também alto até um certo limite, né? Inclusive tem um lance de saúde pública, né? Que é uma coisa que é fato, não é, é uma coisa provada já que quanto maior o nível, existe um tempo de exposição a um volume de SPS, chama medida SPL, né? Desse nível, existe um tempo de exposição máximo a partir do qual você começa a ter perda definitiva. Não é que você vai ficar com zumbido e vai acordar bom no outro dia, perfeito. Porque as células internas do vidro interno ali do caracol, os cílios aí, eles começam a morrer. Então, é uma coisa fisiológica, assim, não tem como, não, mas eu sou mais poderoso, mais forte. Não, você vai ter essa perda definitiva aí. Você vai se acostumando com o tempo e depois de não sei quantos anos você não vai estar mais ouvindo como deveria, né? Principalmente começa nas altas frequências. Então tem o teste que é a audiometria, tem uma audiometria de alta precisão, de alta frequência, tá, que a pessoa faz com mais precisão. É muito importante fazer isso. Eu tenho até estava até conversando com um amigo meu como é importante, por exemplo, você vai começar uma turnê. Eu estou falando de gente que usa in-ear monitor, principalmente quem usa in-ear monitor moldado, né? Então, eu tenho um in-ear moldado, então existem várias fábricas que fazem isso. A Extreme Ears brasileira, inclusive, uma das melhores, é excelente, padrão internacional. Assim. Então, a pessoa tira um molde do seu ouvido, então, limpa ali seu ouvido, bota um algodãozinho com cordãozinho, injeta uma coisa parecida com massa de modelar, e aí espera secar, então tira ali que é a réplica do seu ouvido. Então ele faz ali o contramolde, então ele bota aquilo no gesso, não sei se é gesso, bota numa substância. Gesso, acho que é mais, de gesso. E aí depois dissolve aquela massa plástica, dissolve, então o gesso fica com o molde, sendo um molde igualzinho ao seu ouvido. Né? E tem umas técnicas, o ideal é ficar com a boca um pouco aberta enquanto ele faz, então você morde um negocinho, um monte de doideira, assim, para dar, enfim, tem umas regras, assim, uns conselhos, assim, né, para ficar mais confortável. E aí você entra, como o seu conduto auditivo tem um ligeiro formato de caracol, digamos assim, né? Então você entra com ele torcendo assim um quarto de volta, é bem interessante. Então fica bem ajustado. Então quem usa a ENIA moldado, principalmente, é interessante fazer uma audiometria de alta frequência, de alta precisão dessa, para você saber a curva. Tem, inclusive, é bom, imagina você saber, não precisa, inclusive, alguns artistas ficam grilados com isso, porque não querem que se divulgue, mas nem é para divulgar, né? Isso é uma coisa bem interna mesmo. E o ideal seria assim, o artista ouve essa curva tem a curva de resposta do ouvido, é essa aqui. O técnico é essa aqui. Então, você pode, inclusive, compensar, vai na master da via do cantor, do artista principal, e você pode compensar. Ele tem uma perda de 3 dB na região de 5K. Pronto, aí você dá um gásinho dessa coisa para você e compensa isso na sua via também, não saída monitor out, que você vai para um sistema igual. O ideal é isso, usar um sistema igual dele para dele e do artista, né? Pode ser ele ou ela, óbvio. E você poder, na hora que você solar ali na mesa, você está ouvindo o mais parecido possível com ele, com um sistema igual, com um fone igual, e com essa compensação de frequências assim. É a situação ideal. Lógico que para ficar igual mesmo, você não tem como, porque a pessoa está numa posição fisicamente que você está em outra. Mas é o mais aproximado possível para você fazer a mix, estando vindo mesmo que ele ou ela lá, na posição, né? Então, isso é uma coisa muito, muito bacana de se fazer. Tem um caso recente, muito interessante, que eu li esse ano, que já, durante a pandemia, começou agora a turnê, o AC/DC, aquela banda de rock pesado, o cantor, Bon Scott foi o que morreu, e esse outro é qual? Esqueci. Enfim, esse cantor atual, ele tinha parado de trabalhar porque ficou surdo, sabe, bicho? Não conseguia escutar. E o que acontece? Aí o técnico, ali, a entrevista, eu até compartilhei isso no Face.
o técnico, junto com o fabricante de in-ears ou de aparelho de audição, ou que faz as duas coisas, enfim. Então, tem um sistema que originalmente era para aparelho de surdez. Então, eles fizeram uma adaptação. Então, tem essa parada de equalização. Esse bicho resolveu. Com isso, eu ouço, voltou a cantar. Voltou, tá na turnê aí, tá rolando, vai rolar, enfim. Mas isso é uma coisa que ele tinha desistido, bicho. Impossível, não ouço mais nada. Entendeu? O Zé vai se aposentar. Porque... E aí, eu achei isso maravilhoso. Um alento, assim, né? Para quem... E o cara foi exposto a volume altíssimo durante décadas, né, de vida, né, desde que ele faz turnê mesmo, vários shows, muitos shows, viaja com equipamento, viaja com vários caminhões, aquele negócio ali. Eu nunca vi show, não. Tem essa preocupação de SPL, que eu acho extremamente válida, né, por causa dessa da perda de dívida. Agora vou falar do volume dos shows, né, e às vezes gera algumas coisas estranhas, por exemplo, estranho que eu digo assim, um show de rock ele tem que ter uma certa pressão, né, até porque, assim, esse limiar da perda definitiva é medido com som constante. E o som de música no show não é constante. Então, para um pouquinho, volta um pouquinho. Então, sei lá, relativiza um pouco isso. Não estou aqui defendendo que ninguém fique surdo, não, né? É até um assunto polêmico, assim, né? O cara do Metallica, o Mick Hughes, né? O Big Mick, Michael Hughes, eu acho. Então, um cara famoso, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer, vários amigos tiraram foto com ele, falaram que é um cara muito legal, um cabeludão assim. Então, ele tem um lema que é uma porrada, one beat a day, one beat per day, uma pancada por dia. Então, ele diz assim, ó, bicho, eu durante o dia eu fico de protetor e tal, não sei o quê, mas na hora do show, é um show com volume, assim, bacana, assim, né, para um show de rock, eu particularmente gosto muito, né. Minha teoria para defender o volume alto, olha o lance polêmico ainda, pelo amor de Deus, tomara que não seja processado, cancelado. Minha teoria é assim, bicho, faz mal da perda definitiva? Sim, eventualmente. Mas é um argumento parecido com quem fuma cigarro, com quem come carne de porco, com quem come açúcar. Você sabe que faz mal, mas você conscientemente, ó, bicho, mas eu quero ter essa sensação, né? Pô, desculpa a polêmica aí, não aconselho ninguém. Olha, gente, bote bem baixinho, tá? Para não ficar surdo e depois me processar, né? Ninguém, olha, o cara aconselhou pessoas, né? Enfim, no mundo atual tem isso aí, às vezes, uma certa exacerbação, né? Às vezes com razão, né? Muitas vezes, ou talvez todas as vezes, quem sabe. Não, estou só dizendo que eu gosto de volume alto e às vezes eu acho estranho o som baixinho, porque também as pessoas acabam o volume muitas vezes chegam para mim, olha, o limite aqui do som é 60 decibéis. Eu falei, já um dia desse mesmo aconteceu. Eu digo, olha, assim, assim, aí a pessoa que não é um medidor, é um aplicativo de celular, não é um medidor autorizado, alguém da produção, sabe? Tudo bem, você diz aí, principalmente quando é evento fechado, bicho, show de vocês. Nós aqui nós todos usamos fones na banda, então eu posso baixar até onde você quiser, até onde eu vi só a bateria no som acústico, né? Mas o ideal é você dar 60 decibéis lá no local onde a pessoa que reclama, porque aqui, dependendo da reação da plateia, vai dar muito mais do que isso, mesmo sem o show, né? Sem o som do show. Então, isso aí tem essa questão aí, né? E eu uso reclamação de show de rock baixinho, é muito estranho, eu acho. Enfim, você pode compensar com sub para dar uma sensação de loudness, assim, né? De volume, assim, eu acho estranho, enfim, mas é uma tendência isso aí, né? Eu lembro um Hollywood Rock de 93, eu tinha lido uma reportagem sobre a turnê do Bon Jovi e que o cara que escreveu a resenha dessa revista, talvez a Mix, não sei, esse bicho eu achei estranho, que eu achei muito baixo para um show de rock. E aí eu fui ver no Hollywood Rock, realmente era bem barato, era uma preferência do pessoal, com certeza o cara não fazia da conta dele, com certeza era uma exigência da produção, uma coisa assim, imagino isso, né? E era bem baixinho, era bem estranho. Pô, tava bom o som, você ouvia tudo, mas assim, poxa, é meio estranho um show de rock, assim, não precisa ser ensurdecedor que nem um Motorhead, não, nem deve ser, né? Mas um pouquinho assim a mais era, se eu pudesse escolher, né? Mas, enfim, cada um com suas preferências, né? Mas tem essa tendência assim de controle por causa da surdez, das pessoas estão ficando surdas, e principalmente quem ouve com fone assim, esse tipo de fone
chama-se earbuds, né? Esse tipo de fone com fio, esse tipo que eu estou usando, né? Que não é in-ear monitor exatamente, apesar de estar posicionado em ear, mas tem uns que ficam mais para fora. Não é um fone convencional e nem um in-ear, mas é um intermediário. Aqueles fones da Apple que não são... É mesmo aquele Apple que é com todas as cópias e outros equivalentes Bluetooth sem fio, ele também é um earbud, são do tipo, né? Porque ele não fica lá dentro, ele fica encaixado aqui. Então, muita gente ouvindo música com isso aí, muito alto. Às vezes você passa num local e vê do lado de fora. Mas, poxa, esse cara já está surdo há muito tempo e não sabe, né? E muitas vezes está mesmo, né? Muitas vezes as pessoas, normalmente, assim, a uma idade mais avançada, começam a ficar com essa perda e as pessoas estão começando a ficar mais cedo com essa perda, né? Então, o lance de saúde pública é muito preocupante, né? Uma coisa que a gente deve se preocupar também. Eu falei aquelas coisas ali, mas eu falei na emoção, né? Na verdade, o certo mesmo é você tentar controlar. O ruim no plateia falante é isso, né? E, na verdade, fica um loop, né? Um moto perpétuo, assim, que, por exemplo, se você faz baixinho, o ideal disso aí, você pode fazer um som mais baixo quando é assim, num teatro, um lugar com acústica controlada, com silêncio, né? Um ambiente mais silencioso. E se você consegue fazer mais baixo, as pessoas também se calam para ouvir. Não é? Porque se você começa a fazer mais alto, as pessoas vão começar a falar e vão começar a falar mais alto e vai sendo uma coisa chama a outra, né? Mas nesse lugar de público em pé é muito difícil você fazer um som baixinho e agradar, assim, né? Porque as pessoas acabam conversando e tal. Isso é um problema, cara. Por isso que eu prefiro fazer show em teatro. Meu, eu acho que talvez a maioria dos meus colegas de show ao vivo fantasia, assim, puxa, eu queria fazer um show, peazão, uma mesa, 1 milhão de pessoas. Eu acho muito mais bacana fazer, não estou dizendo teatro pequeno, teatro, sei lá, 2.000 lugares. Assim. Acima de 3.000 lugares, o Vavá que me falou isso, o Vavá Furquim, um mestre, assim, que nas pesquisas, nas conversas dele, falou, bicho, falando de lugar fechado, teatro, acima de 3.000 lugares fica mais difícil você controlar a acústica adequadamente mesmo, assim, né? Então, digamos, teatro de 3.000 lugares com um sistema ou fixo ou semifixo, diga assim, projetado assim, tudo no lugar, alcançando tudo ali, e você numa posição sentada, confortável, uma temperatura agradável, é muito bom, cara, é muito bom. Independente do tipo de música, pode até ser música mais pesada assim, né? Mas isso é uma preferência minha, né? Então, cada um tem a sua, né? Não dá nem para discutir uma coisa dessa, preferência é preferência, né? Então, mais algum assunto que vocês queiram falar, uma dúvida, pergunta, comentário? Oi, eu queria aproveitar a Oi, oportunidade Rafael. para uma situação que eu tô, oi, uma situação que eu tô tendo no meu trabalho ali com o Uhum, Buraco do Jazz, né? Para quem é aqui de uhum, Brasília conhece, é um evento que acontece no Parque da Cidade aqui de Brasília, né? Então é um evento espaço aberto e assim, uhum. em média, dá uns 1.000 de público, assim, 1.000 pessoas de Opa, público bacana, por semana, né? Então, bacana. assim, e aí lá eu comecei o meu serviço de técnico nesse evento, né? Uhum, E aí sempre foi, vou abrir a câmera aqui para ficar mais pessoal. É, uhum. e E aí, aí Rafael? sempre foi feito muito no improviso lá, sabe? A gente sempre foi, compra uma caixa aqui, e a gente vai botando. Uhum. Então lá eu meio que fiz sempre tirando leite de pedra. É a realidade da maioria das pessoas, eu Fui acho. pegando o melhor jeito, posição de caixa, isso. Congelou a E coisa. aí agora, assim, e a gente está planejando para voltar ano que vem, isso, e a gente como é evento aberto, a gente faz evento, e aí a gente está esperando passar essa época de chuva agora para voltar no ano que vem. E com isso, Uhum. o meu chefe, né, o dono do evento, ele está com dinheiro guardado aí, querendo investir em som, finalmente, assim, Oba. graças a Deus, finalmente ele está querendo investir em som. E ele me encarregou de fazer essa pesquisa. Aí eu tô nessa dúvida aqui, já pesquisei algumas caixas ativas. Como é um evento de médio porte, né? Não é tão grande, as pessoas não ficam em pé, ficam mais sentadas. Uhum. É uma coisa assim mais para eles conversarem mesmo, tomar um vinhozinho, ouvindo um jazz. Uhum. E aí eu tô meio na dúvida. Eu já pesquisei umas caixas ativas, eu queria ver uma sugestão de vocês que é mais experiente, se eu
eu já olhei as lines também para ver se pode atender esse tipo de evento. Aí queria ver se você podia me dar uma sugestão desse tipo, assim, se é Cara, melhor comprar umas pô, caixas ativas para é, fazer tipo é, é, o passo de delay para distribuir o som melhor. cara, é assim, eu acho que seria um prazer eu ajudar e tal. Eu acho antiético, assim, digamos assim, eu citar marca, recomendar marca, eu mesmo não trabalho para nenhuma marca, entendeu? Tem muitas opções. Me fala no privado, me segue no Insta lá, Mário Jorge Andrade, e a gente conversa e tal. O ideal é sempre uma consultoria, entendeu? Não necessariamente vai ter que custar caro, é consultoria, mas chama uma pessoa experiente aí de Brasília, tem muitos aí, se eu posso recomendar. Eu conheço vários, tem o Thiago Borges, que é um cara que dá aula, é um cara muito inteligente, Conheço. ele dá curso, então. Ele é uma pessoa boa para ver e te sugerir, assim, né, bicho? Aquela pergunta que a gente estranha quando, por exemplo, nas primeiras vezes que meus amigos foram comprar equipamento, né, não tinha importadora, que a pessoa tinha que ir anos 80, anos 90, tinha que ir pessoalmente, sei lá, em Nova York. Aí eu quero comprar. Aí a pessoa perguntava para você, bicho, quanto você tem para gastar? Aí a pessoa, nossa, né, que pergunta. Bicho, mas é um lance prático, Faz assim, né? toda a diferença. Porque aí, senão não adianta eu te mandar, não, olha aqui, esse PA aí B, essa SD7, que custa US$ 1 milhão, bicho, isso não. Então, quanto você tem? Então, nesse orçamento, eu aconselho você comprar, por exemplo, né, uma mesa tal, e tal, né? A caixa ativa Aham. tem vantagem que já é um amplificador dimensionado para ela ali, então ele não vai mudar tanto o som, ele já está pronto ali. Caixa passiva tem a vantagem de um amplificador poder empurrar várias caixas, então as duas têm vantagem e desvantagem, né? Caixa ativa tem que Sim. levar o AC e o sinal, mas já está tudo ali prontinho. E aí você pode mandar um delay, mandar uma linha direta saída da mesa ali com delay, se for o caso, e fica um volume mais baixo. E a caixa, eu acho sempre fantástica, caixa amplificada, assim que a gente chama, né? Bicho, chama o Thiago Borges, assim, pede para ele dar uma olhada, ou fala no telefone, sei lá. Ele até Aham. conhece gente que É. faça, eu imagino que o cara conheça gente que faça um preço melhor em termos de vendas, assim, entendeu? Que conhece muita gente. Aí, por exemplo, tem um modelo que parece, marca boa, um modelo com preço bom, aí, puxa, não sei, estou dando um exemplo, né? Mas aí dá muito problema, ou quando dá problema não tem peça, porque essa marca, o suporte não é legal. Já essa outra é um besteirinha mais cara, mas se queimar, o cara manda a peça no dia seguinte. Estou dando exemplo, eu não sei exatamente, eu sei que tem todos esses Aham. fatores, né? Além do nome da caixa e a marca famosa ou não, e o preço, né? Tem todas essas coisas que você tem que ver, que é mesmo legal é a pessoa que tem experiência prática disso, entendeu? Realmente não é meu dia a dia de tipo de coisa, instalação e tal, né? Apesar eu seria capaz de fazer, lógico, se fosse aqui perto da minha casa e tal. Mas eu aconselho você a pedir uma ajuda assim, por exemplo, eu falo o Thiago, então o Thiago é um cara legal e é aí de Brasília, né? E conhece o mercado, acho que ele faz Legal. instalação em igreja, se não me engano, ele dá treinamento, dá curso, é um cara eu sou fã dele, assim, um cara que eu tiro o chapéu, assim, eu admiro muito mesmo, entendeu? Eu recomendo Essa você parte chamar do ele. orçamento é realmente complicada, porque é tudo muito. Essa parte de É, orçamento realmente é onde bicho, pesa, né? Porque é muito caro é equipamento. tudo Eu caro, fui pesquisar exatamente. assim, e aí assim, é limitado o que foi me passado. Me passaram um Uhum. orçamento limitado e aí eu estou tentando fazer um milagre, assim, tipo, Milagre. aproveitar uma parte do som que a gente tem, Sim, lógico. aproveitar uma parte do som que a gente tem de backline, de retorno, sei lá, porque são caixas não muito boas, mas a gente pode aproveitar Sim, de algum sim. jeito, né? E aí a minha E dúvida também vai. mais era assim, de o que sistema, se tem algum sistema apropriado para o tipo de evento, assim, se tem um evento que é mais Sim, sim. gente, tipo, 1.000 pessoas, mas 1.000 pessoas em pé, gritando na frente do palco. Aí Sim, botar mas não é um o tal caso aí, um né? sistema de um line, não é o caso. Aí um sistema, um show, um evento onde as pessoas ficam mais sentadas, mais conversando, aí botar se tinha alguma coisa mais específica para esse tipo de evento, O sabe? ideal é ter um negócio de qualidade boa, assim, porque eu imagino que a plateia que consome, que curte jazz, seja uma plateia com ouvido mais refinado, com uma exigência maior, assim, né? Não é que o cara vai reclamar que o som tá ruim, não é que vai ficar ruim, mas tem atualmente um conceito bacana dentro do Line Array, que é que cada fabricante existe vários fabricantes com modelos assim, que é aquele clássico que é um subwoofer
que tem amplificador embutido, tem um processamento, e você coloca ali, você acopla umas tirinhas ali, parece um tubo, um cano assim, que é um line array de vários alto-falantes e pequenininhos, suspenso, né? né? Fica uma caixinha que é o subwoofer e uma tripa ali, um cano ali. E tem vários. Os melhores são muito caros, né? O HK alemão e o K-Ray italiano, que são os que, primeiro, que eu, no meu conhecimento, que começaram com isso. Aí tem vários clones, assim, tem uns mais baratos. Eu já vi uns baratinhos assim, funcionando bem, assim, óbvio que não se botar um do lado do outro, você vai achar o outro muito melhor, óbvio. Mas tem um som bom, não é aquele que você tem que entortar tudo, entendeu? Então, soa bem ali, até uns... Então, de repente, o Thiago, eu não lembro assim de marca desses, assim, sabe? Mas, de repente, eu lembro dessas duas que eu te falei, mas eu sei que são muito caras. Aí o cara vai pirar, né? E tem esse problema do dólar tá com esse patamar de mais de R$ 5, quase 6. Então, tipo, qualquer coisa fica cara, entendeu? Mais vagabundo, assim, vai ser caro. Porque o dólar tá lá em cima. Aí, por isso, tem essa vantagem do fabricante nacional, talvez atenda melhor, entendeu? E, bicho, eu acredito até que, eu não Entendi. sei a nível de fabricante, mas dependendo do nível de exposição do teu evento aí, do local, pode ser que o cara até tope, ó, bicho, deixa um de demonstração durante um mês aí, sei lá, existe isso também, entendeu? Da pessoa, você não precisa comprar um negócio, você paga um preço, ele, sei lá, ou o cara deixa ali, ó, bicho, aí você divulga no Instagram e tá sempre fazendo divulgação, então o cara, de repente, isso eu estou dizendo, eu não posso garantir que você vai conseguir isso, mas eu sei que existe isso, entendeu? E não precisa nem ser, o Rock in Rio, não sei o que, não. Às vezes o Festival de Jazz de Brasília, esse negócio aí seu, são 1.000 pessoas por dia, com poder aquisitivo bom, com conhecimento bom, né? Esse negócio é muito engraçado. Eu penso, só um parênteses aqui, isso é jazz, assim, né? Então, pessoa que curte jazz, imagina se a pessoa com gosto mais refinado, com poder aquisitivo maior, né? Óbvio que há exceções, né? Mas eu estava pensando isso um dia desse, que eu estava com o show marcado, mudou a mesa porque o cantor tá um cantor assim, popular, né? Mas, bicho, eu sei que o cara leva multidões, mas, assim, pelo tipo de música, eu tenho certeza que o público que está ouvindo vai querer ouvir a música, merece o som bom, isso aí é fora de questão, mas, assim, eu tenho certeza que não vai identificar, olha as altas, olha a distorção harmônica dessa marca é muito maior. E aí, então, esse cara, como ele está no auge do sucesso, ele se dá o luxo de exigir, não, só quero mesa tal, PA tal, a qualidade absurda. E a maioria do público dele, não menosprezando o público, estou dizendo pelo tipo mesmo de vibe assim, do negócio, não vai dar importância para isso. E muitas vezes um festival de jazz, eu mesmo já fiz assim, é um equipamento extremamente simples, porque a verba é pequena, então a mesinha é mais simples, PA mais simples. E muitas vezes o nível dos músicos e do público é muito mais exigente, assim, né? E acaba tendo que se contentar, enfim, são as coisas da vida, né? Algumas coisas não dá para mudar. Então, bicho, te aconselho a pedir uma consultoria, um conselho, um aconselhamento do Thiago, ou outro parecido, e eventualmente pensar nisso, até perguntar para ele, pô, será que a gente não conseguia com fabricante de preferência nacional ou representante de fabricante estrangeiro de deixar de demo ali, sei lá, uma ideia, né? Não que você consiga, talvez não facilmente, mas é uma possibilidade, porque eu sei que existe isso. Eu conheço gente que tem estúdio móvel, que faz estúdio de live, não sei o que consegue coisas assim, por exemplo, mesa de sons. Pô, já compraram outra mesa dessa? Não, mas a mesa do distribuidor deixa ali com eles, porque eles estão fazendo divulgação, tá ali paradinha mesmo, não tá estragando nem nada. E existe isso, entendeu? Então, hoje em dia é mídia, né? É troca de mídia. Essa história aí com o Instagram, com não sei quantos mil seguidores, então isso aí você consegue muita coisa, entendeu? Não sei se é o caso de você, mas é só uma sugestão, assim, né? Coisa do mundo moderno. Interessante, eu gostei. Tá? Então, bicho, vai lá, de nada, boa sorte. Então, que horas são? Eu tô sem... ainda falta um tempão, dá para falar muito ainda. Então, esse é do Rafael, que ele falou do Festival de Jazz, então provavelmente vai ser uma mesa só, PA e monitor. Eu faço muito evento assim, entendeu? E algumas vezes a mesa posicionada lá na frente, fazendo monitor, você está longe, e outras vezes o contrário, fazendo PA e monitor, só que está no palco, né? Então, como tem esse negócio de iPad, hoje em dia é uma coisa que facilita, você pode ir lá na frente ouvir o som, ou o contrário, às vezes está lá na frente, na passagem de som, você ir lá com os músicos, ouvir, aí tá bom aí você aumenta aqui um pouquinho aqui. Eu já fiz as duas coisas, né?
E uma coisa boa de se Uma fazer... coisa que eu já botei no orçamento foi uma mesa digital. Não, isso é muito É bom. E uma coisa outra que eu coisa, já você poder botei no orçamento salvar. para comprar uma mesa digital. Lógico, lógico, importante. Por exemplo, nesse lance de duas bandas, uma banda que vá todo fim de semana, você já deixa a cenazinha gravada lá, não tem que fazer do zero. Então, por exemplo, ou então tem lá, hoje vai tocar essa e essa banda, as duas passam o som e você grava lá, memória 1, memória 2, salva no pendrive, para se alguém apagar, fizer alguma coisa e apagar, então já está lá, por mais que na hora você vai operar, vai aumentar, o cara vai tocar mais forte, sei lá, enfim, vai estar ouvindo menos, mas não é tudo, não faz do zero, né? Coloca. É uma coisa que as pessoas que fazem isso, a mesa para o PM Monitor podem fazer é splitar em dois canais, digamos assim, os canais principais, digamos assim, a voz do cantor, o instrumento solo digamos, um violonista famoso, está ali tocando, sei lá, um violino, um trompete, enfim. Pode ser que você não precise fazer isso, mas às vezes você pode ter que... Pode não, pode ter que não. Às vezes você pode ser legal você ter dois canais independentes, um para PA mesmo dentro da mesma mesa, um para PA, outro para monitor. Então você pode usar um Y fisicamente, né, uma fêmea e dois mastros, colocar o mesmo input de dois canais, ou você pode fazer internamente um patch do canal 10, é o violão, do pessoa pronto. Canal 11 é o violão também, você bota o input do canal 11 para ser o mesmo do canal 10, né? Então, desde que da segunda geração de mesas digitais, entrada é entrada e canal é canal, não necessariamente um tem que seguir o outro. Então, você vai ser o mesmo ganho para os dois e você pode fazer equalizações diferentes ali e volume diferente, pode aumentar e baixar no monitor sem alterar o PA e vice-versa. Então, isso é uma coisa legal de fazer também quando você está usando uma mesa para PA e monitor. Um dia desses, a gente inclusive tem feito, já fiz algumas vezes, um dia desses, 2 semanas atrás, a gente fez um show simples, uma formação reduzida, foi a Elba, inclusive, né? Uma coisa de governo aqui no Teatro João Caetano, o projeto do governo foi muito legal, foi muito bacana. Então, uma formação reduzida que foi guitarra e violão, né? O mesmo cara, agora um outro, sanfona e percussão, que é o zabumbeiro que acompanha a gente, que tocou zabumba e uma outra história que tocou pandeiro. E aí era uma LS9, lá na frente. E aí a gente combinando, bicho, não vamos alugar outra mesa, exigir outra mesa, a gente faz, compartilha a mesa com o iPad. Então a gente dividiu os canais e eu fiquei na mesa, porque a mesa era lá na frente, e o operador de monitor ficou no palco, ali na lateral, junto com os músicos e tal. E aí a única coisa ruim, algumas mesas já não tem isso. Por exemplo, a LS9, você pode splitar os canais, ela faz 64 canais, a LS9 32, né? Tem 32 entradas nela, mas faz 64 canais. Então, a gente não usou os canais todos, óbvio, mas podia ser de 1 a 32 PA e 33 a 64 monitor, né? Sendo que o 33 usa a mesma entrada do 1, o 34 a mesma entrada do 2, e assim até o 64 usa a mesma entrada do 32. Assim. Faz aquele patch escadinha, só que dobrado. Aí, só que aí você compartilha o ganho, né? O ganho é o mesmo para os dois. Então, se você quiser a equalização independente, o fader é independente, e óbvio, né? E se você quiser mais alterar o ganho, quiser mais ganho, o fader já esteja lá em cima, e você não quiser mexer no ganho para não atrapalhar o colega, então você vai, por exemplo, no compressor, mesmo que você não esteja usando o compressor para comprimir, você liga o compressor e tem um volume ali, dá para dar mais uns 12 dB ali de ganho ali, enfim, é uma solução. A única coisa chata é que quando no meu caso ali, então eu estou na mesa ajustando e aí ele seleciona outra coisa, pum, aí vai para outro lugar, entendeu? Aí eu estou mexendo no canal e ele no outro, e quando ele clica lá. Mas aí acabou rolando certo, porque assim, durante o show ele não ficou selecionando nada, não, ficou trabalhando só nos fades, então isso aí eu não via, não me atrapalhava. E na passagem de som eu tinha que esperar, então eu esperava dar uma brecha, ele passava um tempinho, eu alterava o negócio, pum, aí eu ia mexer ali. E deu tudo certo dessa forma assim, mas tem a mesa mais moderna, você pode ficar independente, quem está no iPad, quem está na superfície, e ficar independente mesmo, ele está fazendo uma coisa ou outra e, tipo assim, ele nem sabe no que eu estou mexendo e vice-versa, né? Então não atrapalha em nada, né? Você compartilhar a mesa, né? Lógico que é muito melhor você estar na mesa, ali, tudo na mão, do que com o iPad, mas com o iPad também você pode estar em qualquer lugar, né? Deixa ele carregado, uma rede Wi-Fi bacana, com o nome da rede oculto, né? Isso eu acho bacana de fazer, porque
Wi-Fi, mesmo que esteja com senha, a pessoa liga ali o celular, o tablet, olha, tem uma rede, vou tentar conectar para ver se eu consigo. Então não vai conseguir, nem vai navegar na internet, que não está ligado na internet, mas vai consumir a banda ali, vai derrubar ali sua conexão. Então o ideal é deixar o nome da rede oculto, né? Ocultar SSID, né? Nas preferências ali. Então, quando você vai conectar a outra rede, qual? Aí você bota o nome da rede, vai aparecer, vai pedir a senha e você vai conectar, né? Tem umas mesas que são bem simples de fazer isso, de conectar bem simples mesmo. Tem outras mais chatinhas, mas que também dá para fazer de boa assim. Então é um lance muito bom esse de controle remoto assim da mesa, né? É muito bacana você poder, mesmo que a mesa esteja ali do lado do palco, você esteja fazendo monitor, ou no caso, quando a mesa está mais longe, é mais útil ainda. Então você vai do lado da música aí, tudo certo? Não, não. Aí o cara tá tocando, não, aumenta a guitarra para mim, por exemplo. Isso aí você aumenta aí, tá bom, tá ótimo. Aí você vai no outro, vai no outro. Mesmo que esteja, ou então que esteja de fonte, você vai do lado do cara aí, tá tudo certo? E também tem uma vantagem desses controle remoto que você pode, muitas vezes tem dois aplicativos, né, da mesma mesa, um para o cara que vai operar mesmo e um para o músico, quer dizer, que o cara tem menos controle. Por exemplo, a própria Yamaha tem um Stage Mix, né, digamos, a própria LS Nova acho que não faz não. Então, digamos, CL. Tem um Stage Mix, que aí o operador opera, muda ali, altera quase praticamente tudo que você pode fazer ali. E o Monitor Mix é um aplicativo mais simples, que aí o músico usa ali para ele. Ele vai se conectar na mesma rede. E eu não sei da Yamaha, eu sei que tem uns fabricantes que você consegue limitar o cara. Você vai mexer só na sua via. E o ideal é isso. Porque mesmo já aconteceu da pessoa mexer na via errada por engano. E o que está acontecendo aí? O cara, fui eu, desculpa aí. Isso pode gerar um problema muito grande, um problema mesmo grande. Assim, na hora que vai entrar, aí o cara mexeu e baixou o canal do clique, a pessoa perdeu a entrada. Sei lá, para dar um exemplo, ou deu milho na própria voz, na voz da pessoa. Mas isso é muito legal e a gente usa isso. Tem gente que usa isso sério mesmo, assim, cada um com um negocinho. Não precisa ser. Existe também o lado mais sofisticado, cada um cabo de rede, e aí tem um volume, você regula mais coisas ali do que só o volume. Mas esse da Yamaha funciona super bem. Tem até um artista grande aí, cara, que usa, que é só um técnico um técnico que faz PA, e na verdade ele faz PA e o monitor ele deixa setado. É incrível isso. Eu acho, num lugar grande, eu acho que não justifica essa economia, não. Acho que numa produção grande também, né? Cada um na sua, só uma opinião pessoal, tanto que eu não estou nem falando o nome de ninguém. Então, mas ele usa no palco, eles viajam com uma mesa que é só um rack, e tem um sistema desse que aí que é todo mundo de fone, tem um sistema desses que cada um tem a sua mix. Lógico que o cara passou o som e já regulou ali mais ou menos, o cara só ajusta na hora, se naquele momento ele está achando que precisa ouvir mais o acordeon, sei lá, para dar um exemplo. Nem sei se tem acordeon nessa banda. O cara põe lá, só na dele e tal. E aí o cara fica lá na frente. Aí se der algum pepino, o cara tem que vir lá da frente e deixar alguém vigiando a mesa. Geralmente é um artista popular, ou seja, muitas vezes é show de multidão, de lugar grande assim. Enfim, na minha humilde opinião, acho desnecessário, não justifica contratar só um para, mesmo que esteja esse sistema assim, ideal que tenha um cara ali que esteja pilotando. Por mais que cada um possa fazer a própria mix, ou o artista ou os artistas principais não estão não estão com um negocinho ali, peraí, deixa eu aumentar a sua voz para mim, por exemplo. Não vai ter isso, o cara tem que estar pilotando ali e ouvindo o que ele está ouvindo, né? E os músicos ficam, se alguém quiser pedir alguma coisa, o cara faz, se o cara quiser do próprio aparelhinho ali, no caso deles é um aparelhinho, né? Mas você pode fazer isso com iPad também, ou com iPhone, ou eu falo iPad e iPhone que é iOS, mas a maioria dos fabricantes tem também essa versão mais simples, principalmente, tem também para Android, né? Que até a maioria dos aparelhos, né? Tanto o tablet quanto o telefone. O meu mesmo tem um telefone Android e tem esse iPad aqui, então tem os dois, né? E porque tem umas coisas que só tem para um ou para outro. A maioria tem alguns que só tem para iPad, né? Esses editores de mesa, mas por isso até que eu comprei, mas tem outros que tem para Android também e tem uns mais interessantes que tem para qualquer um, por exemplo. Tem umas mesas, por exemplo, da Soundcraft, tem aquela UI24, eu já usei, é muito interessante a mesa pelo preço, né? Faz muita coisa, a mesa é só um rack e você controla ela por um computador, pode ser um computador ligado com cabo de rede, pode ser, na verdade, você se conecta, o seu dispositivo se conecta na mesa por IP. Então, na verdade,
abre pela web, né? Mesmo que seja com fio, não seja ligado à internet mesmo. Então, na verdade, você abre o navegador, né? O Chrome, Safari, outro qualquer aí, e digita o endereço IP, e aí abre a mesa. E daí então, na verdade, pode ser qualquer dispositivo que tenha um navegador internet que consiga se conectar com aquela rede. Não precisa ser um tipo específico, né? iOS ou Android. Pode ser qualquer um, Linux, Windows, Mac, iOS, o Android, ou qualquer um outro que eu desconheça, que você consiga conectar com aquela rede e digita aquele IP e vai abrir a mesa e você faz tudo ali, entendeu? O volume do fulano, nomeia o canal, aumenta o volume para o principal, para auxiliar monitor 1, 2, 3 e 4, você bota o nome nos canais, bota o nome na via, faz via mono, faz via estéreo, bota reverb, equaliza, comprei muito bacana mesmo. Eu usei algumas vezes, a mais recente foi numa live, que aí a mesa de monitor era uma série 5, e a mesa não tinha. Na verdade, tinha um PA, porque era uma live que era um desfile, fiz 2 semanas atrás. E as pessoas ao redor também tem isso, né? Gig, que é todo mundo de fone, tem que ter, em alguns lugares tem que ter alguma coisa para as pessoas que estão ao redor ouvirem, senão fica muito estranho, porque só ouve e a pessoa cantando e tocando lá amarradões e quem está fora não está ouvindo nada, é muito estranho. Então, o PA, mas na verdade o principal era o PGM, transmitiu pelo YouTube, mandei lá para o cara do vídeo, e era uma mesa dessa, o i24, e eu usei até pelo computador, eu tinha levado o iPad, mas o cara mandou um computador normal, um Mac, até antigo, tipo, e eu liguei até o mouse, porque o trackpad estava ruim, e eu usei lindamente, cara. E é assim, essa onda aí, não tem aplicativo, entendeu? Você conecta na rede, digita o IP da mesa, que o cara até espertamente colocou bem na frente, assim, ó, IP da mesa, 10.0.0.1, tal, e você conecta lá. E, bicho, só tem melhorado, né? Isso está barateando muito. Por exemplo, tem uma mesinha dessas da Behringer, que não é exatamente uma mesa, é um rack, né? Que é a XR18. Ela tem 18 canais só, mas, bicho, tipo, custa $500 lá fora, né? E um troço pequenininho, assim, né? Se você pode botar um negócio para prender ela no rack, mas é uma caixinha, assim. Trabalho muito com essa. Eu nunca trabalhei, mas é um negócio que, assim, 18 canais faria vários trabalhos. Eu tenho até vontade de uma hora que sobrar dinheiro, não tem previsão para isso ainda, né? Estou dizendo, na hora que eu for ver do exterior e achar, por exemplo, tem uma da... A maioria das... Como a Behringer é uma empresa milionária, né, gigantesca, né? O fundador é Uli Behringer, um alemão, né? Então ele comprou a Midas ela já era da Bosch, né? Inclusive quando comprou, vai virar Behringer. Na verdade a pessoa vai ficar com o som de Behringer. Na verdade, então antes era som de furadeira porque era da Bosch, né? Então isso aí na verdade é um lance de marcas e essas empresas, todas as empresas são grupos a maioria delas quando começa a ficar famosa algum grupo empresarial grande compra. Pô, a CBS comprou a Fender nos anos 70, sei lá, enfim. Então, a pessoa vê como um investimento ali, né? A Behringer comprou a Midas e com a Midas é uma marca muito famosa, obviamente ele manteve a marca Midas, não extinguiu a marca, manteve. Então, todos esses produtos, por exemplo, tem a mesa X32 da Behringer e tem a M32 da Midas. Ela é mais cara, mas ela é mais bonitinha e mais respeitosa. Assim. A pessoa, a Behringer, na verdade, é uma fama ruim justificada que os produtos da Behringer, pelo preço que eles custam, eles são muito bons, entendeu? Talvez não tenha a mesma Eu acho durabilidade de muito uma Yamaha custo-benefício. e tal, exatamente. Mas as Midas são mais respeitosas. A Midas M32, bicho, inclusive ela lê a mesma cena tem uns prés diferentes, tem uns fades. É verdade, eu acredito. Então, do mesmo jeito que tem a XR18 da Behringer, tem a MR18 da Midas, né? Mais bonitinha, assim, então. E é só um pouco mais caro. Então, sei lá, um dia eu esteja numa viagem exterior e compro um negócio desse para mim, que um monte de trabalho eu faço eu mesmo. E ela já é interface de gravação também, você liga no computador e grava, é muito bacana. Aí, pô, eu tinha pensado hoje mais cedo, eu falei agora o negócio dos prés, e eu lembrei de falar isso, eu tinha esquecido, é um negócio muito interessante. O pré-amplificador de microfone, a gente fala o pré, né? É o estágio inicial, entra o microfone, normalmente o microfone tem uma voltagem baixa, então tem que ter um pré-amplificador para poder colocar numa voltagem mais alta. E antes do conversor, no caso da mesa digital, tem um pré-amplificador e ele é seguido de um conversor de digital de análogo para digital, um conversor AD que chama, né?
e dali para frente é processado pelo DSP da mesa, que dentro vai ter um somador dos canais e tal e tal. E aí, no final de tudo, tem vários outros conversores de DA, né, de digital para análogo, para você sair ou sair da análogo. Algumas mesas têm saídas digitais e alguns, por exemplo, processadores de sinal de PA, assim, tem entrada digital. Então, na verdade, você economiza aí duas. Se você ligar digitalmente, você economiza duas conversões, né? Uma digital para análogo, para sair um cabo XLR, e outra de análogo para digital internamente para ele processar e mandar, enfim, é vantagem usar isso, né? Assim, então tem muito negócio da pessoa avaliar quando quer dizer, isso é muito comum por aí, mas a pessoa acho que devia pensar nisso que eu vou falar agora. Por exemplo, é muito comum você ouvir a pessoa, quando vai avaliar ou julgar ou falar de uma qualidade de uma determinada mesa, falar, eu adoro essa mesa, os prés são fantásticos. Ou então, eu não gosto daquela outra mesa, os prés não são bons. Bicho, você não tem como ouvir só o pré. Quer dizer, você até tem isso que eu vou falar daqui. Você, quando está ouvindo ali a mesa, modelo A, B ou C, você está ouvindo o pré, o conversor, o DSP e o outro conversor de saída. Para você ouvir só o pré, podia ser assim, uma mesa que tivesse uma saída análoga direto depois do pré. Eu acho que a PM5D standard, se não me engano, tem uns pontos de insert. Eu acho que o ponto de insert, o send, tem uns inserts físicos ali, né, como se fosse uma mesa análoga antiga, se eu não me engano. Então, tem ali, pode ser que você consiga tirar dessa mesa específica o sinal diretamente depois do pré numa saída análoga e comparar com o outro. Ok, aí você poderia comparar com o outro. Mas, digamos, tem umas mesas digitais, eu quero comparar o pré dessas três mesas. Então, digamos que você tirasse, entrou um microfone, o mesmo microfone, né, com a mesma pessoa falando, entrando em três mesas diferentes, você quer comparar. Então, entrou no pré, passou para o conversor AD, né, de analógico para digital, e aí você internamente tira um direct out pré-tudo, né, pré-equalização, pré-filtro, high pass, pré-compressão, e manda para um direct out no reino digital, saída digital out 1, né, a SBU. E aí você, três meses que tem esse mesmo recurso, você tira essas três saídas e liga num conversor digital desses caríssimos aí, e você pode comparar a entrada A, B e C e colocar num som. Já aí, nesse caso, você vai estar ouvindo o pré, só que vai estar ouvindo também o conversor de cada mesa, entendeu? E então não tem como você ouvir só o pré, adorei o pré dessa vez. Sim, você adorou o som da mesa como um todo, você não tem como ouvir só o pré. Me desculpe, né? E assim, eu ouço, é muito isso. Até tinha existe, voltou agora o Gig Place, virou uma rede de relacionamento, né? Agora é o Lázaro, que fazia Ivete Sangalo, que ele é suporte da Yamaha, e o Lázaro de Jesus, suporte da Yamaha e da Sunrise, um cara nota 1 milhão, né? Nem mil. Então ele tem esse Gig Place, vale a pena pesquisar e entrar e se associar, e tá querendo recomeçar, já foi grande isso, aí entrou o Orkut, o Facebook, aí deu uma caída, ele ressuscitou, porque é um lance mais especializado, assim, né? Mais da área mesmo, não só de áudio, mas do showbiz em geral, né? De áudio, produção, iluminação, LED, vídeo, hoje em dia tudo integrado, né? Tudo é separado, mas todo mundo tem que trabalhar junto, a maioria dos eventos tem todos esses aí. Então, esse negócio de falar, o pré dessa mesa não é bom, você está falando da mesa como um todo, você não está ouvindo só o pré, entendeu? Você está falando pré individual, esse pré da NIV, esse pré da Urei, esse pré da Universal Audio, da NIV, da Maide, sei lá, só o pré, aí sim, aí você tem como, mas dentro de uma mesa digital, não é fácil o seu, como eu acabei de falar, você ouvir só o pré para comparar uma com outra. O pré dessa mesa é muito melhor que da outra. Mas você não está falando só do pré, porque você não tem como ouvir só o pré para você julgar. Você está ouvindo o som da mesa como um todo. Então, digo, o som dessa mesa eu não acho muito bom. E também, que condições a pessoa ouviu isso? Enfim, né? Gosto é gosto. E se você ouviu em condições iguais, eu te digo que é difícil você julgar. Sem você comparar lado a lado, é difícil você julgar. Um dia eu fiz o som com essa mesa, no outro dia eu fiz o som com a outra mesa. Eu achei aquela primeira mesa uma porcaria. Mas aí as condições eram iguais, o sistema era pelo menos parecido, o nível de qualidade, mesmo que não seja igual, o tipo de ambiente era igual. Muitas vezes você está ouvindo esse somatório todo. Então, eu acho brusco, assim, eu acho precipitado esse julgamento. Assim, eu odiei aquela mesa. Você
pode não se acostumar com determinada operação, porque as mesas são diferentes entre si, né? As soluções as mesas análogas eram bem parecidas entre si, tinha que os canais ali, então em cima o ganho, equalização, auxiliar e fader. Algumas mesas tinham isso ao contrário, né? Por exemplo, a Yamaha PM4000, o ganho era aqui embaixo, o ganho, o pad, enfim, era meio diferentona, mas não tanto. E as mesas da Gamble são mesas topo de linha, né? Então, acho que no Brasil devia ter uma ou duas no Gabi, assim. Mas lá fora era muito usado nos anos 90, né? E o nome do cara é Jim Gamble, o projetista. Era uma mesa com circuito assim, absurdamente bom, caríssimas. E aí era escrito ao contrário. Aí eu vi, eu fiz um show no Festival do Gabi, eu tive que ficar atrás da mesa. Na verdade, não precisava disso. Na verdade, tipo assim, era igualzinho. Assim, você virava para a direita, aumentava, se fosse o grave, o auxiliar 1, 2 ou 3, assim, e virava para a esquerda, diminuía. O PAN, você virava para a direita, o som ia para a direita e vice-versa, a não ser que alguém tivesse ligado errado. Estou falando, se tivesse ligado... Só que era escrito ao contrário, era escrito, em vez de ser escrito em cima, era escrito embaixo. E aí você olhava, que confuso, meu Deus, como eu vou conseguir? E no fundo era só você para e pense e olha com atenção. É só escrito de uma forma diferentona, assim, mas o funcionamento é igual, roda para a direita aumenta, para a esquerda diminui, entendeu? E vice-versa. E essa mesa era muito boa. Hein? E então, tudo isso é muito interessante você poder... Eu gosto muito de um cara chamado Fábio Henriques, que ele tem os livros Guia de Mixagem, e ele tem também uma página no Face com esse nome, Guia de Mixagem. Eu recomendo que se vão lá, porque ele é um cara muito inteligente, muito experiente, e ao mesmo tempo assim um cara pragmático, né? Essa marca é fantástica, esse tem um som assim, os harmônicos orgânicos. Então, eu estou falando de uma forma debochada, mas eu sei que existe isso, enfim, não é de respeito a ninguém. Estou só dizendo que às vezes as pessoas dramatizam uma coisa. E aí, ok, vamos experimentar. Bota esse caríssimo $1 milhão o metro, o PDG, né, o melhor do mundo, e esse bom também, mais simples. Vamos comparar, e vamos medir com uma medição e vamos ouvir, sem saber o que é. E, na maioria das vezes, alguém está ouvindo alguma diferença? Não. Ou muitas vezes teve quando tinha aquele negócio de interface, era mais usada aquela interface que se chama ADAT, né? Não o gravador ADAT, mas a interface, porque é aquele plug ótico chamado Toslink, né? Aquele plug ótico mais menorzinho, mais frágil, e que dá para fazer 8 canais em 24 bits, 48 kHz. Se quiser aumentar para 96, aí só ficam 4 canais. Então, era um teste dos Preston, aquele famoso ADA 8000, né? Que deve ter vendido milhões, né? Que é um aparelho da Behringer que você tem 8 in, 8 out, tem uma entrada ótima, uma saída ótima. É um aparelho muito versátil, assim, né? E, muito simples, o circuito simples, tipo assim, deu defeito, é melhor você trocar outro e tal. Então, a pessoa fez um teste cego, né? Colocou vários aparelhos para pessoas ouvirem, cara. Aí botou o teste só do pré, né? Nesse caso aí, né? Do pré e do conversor, na verdade, desculpa. E aí várias pessoas, qual é o melhor? Isso é muito melhor, com certeza. E um dos que ficou melhor era esse, que era o mais barato, mais sarapo, entendeu? Sem as pessoas saberem a marca, óbvio, que senão, óbvio que influencia você saber a marca. É difícil você dizer que vai achar ruim o negócio que você pagou $20 mil quando tem um comprovante do concorrente de 200, os $20 mil, não gostei disso. Não, você vai dizer, é maravilhoso. É uma coisa do ser humano, eu acho assim. Né? Enfim, tudo bem? Tudo bom, Mário. Queria fazer uma Tudo pergunta sim, um pouco André. fora desse assunto aí. Não sei se Sim. pode fazer. Então, eu queria falar um pouco mais como é que você trata a sua mix em relação ao bumbo, o baixo e a zabumba, né? Você faz muito Certo, forró, certo. Exato, né? E aí, exato. como é que você faz? Você joga o bumbo mais quicado, você bota a zabumba ali no meio, o Ó, baixo na frente. eu particularmente, eu gosto do bumbo mais seco e o gravão mais profundo e mais lento, assim, eu deixo mais para o baixo mesmo, entendeu? E essa bumbo pelo meio. Eu experimento fazer umas coisas assim que eu leio, por exemplo, tem muita coisa na internet que dá umas dicas, por exemplo, você pode, isso aí funciona mais para coisa já gravada, que está mais firme assim, mas a gente usa ao vivo também. Por exemplo, cave um bolso, eu estou traduzindo livremente. Por exemplo, digamos, você pode dar acha fundamental mais ou menos do bumbo, por exemplo, é 50 Hz. Então, você dá um reforço nessa área de 50 Hz ou 60 Hz, e aí no baixo você faz uma curva oposta, assim. Então, ajuda a somar os dois, né?
Uma coisa que eu faço quando tenho recurso é usar um compressor que existe um equalizador dinâmico, nem todas as mesas têm. Por exemplo, aí no canal do baixo, eu escolho uma região ali de em torno de 80 Hz. Quando tem um analisador junto, você vê ali, ó, essa região aqui. E aí eu boto o external keys, a chave daquela frequência ali no compressor do baixo, para ser gerado externalmente, no caso pelo bumbo. Então, cada vez que o bumbo baixa, ele tira um pouquinho daquela região, da região do Um contrabaixo. sidechain. Então, Um sidechain. exatamente, com sidechain, exatamente. Então, quando é uma mesa venue das antigas, né? Então eu tenho a licença do C6, aí isso é legal para caramba de fazer. Então eu abro uma instância de C6, como é que eles chamam? C6 externo, ou sei lá. E aí eu boto, já tem ali o preset, então boto aquela chave, funciona super bem, né? Tem nas mesas da Yamaha mais recente, tem lá nos efeitos do rack virtual ali, tem uns processadores muito bons, então tem um compressor que dá para fazer isso. Tem um que até um dia desses não tinha, era bem bacana, tinha isso aí, equalizador dinâmico, mas não tinha external key só da faixa, né? Então isso era uma limitação, mas com o tempo eles estão... Eu acho isso mais útil de usar isso do que propriamente de fazer a equalização fixa com buraco e um reforço, entendeu? O ideal é sempre ouvir, porque também depende do estilo, nem sempre eles vão tocar ao mesmo tempo que realmente embole, né? Digamos assim, choque, né? Uma coisa que eu tenho a comentar sobre isso, um dia desse, tem aquela revista EQ, não sei se existe mais, eu comprava essa revista Mix, EQ, não existia internet, tá? Eu gastei muito dinheiro com isso na minha vida, já tive que me desfazer de muitas. E aí, a última página da EQ, um cara escrevia chamado Roger Nichols, que era o cara que mixou Steely Dan e Donald Fagen, o solo, um cara muito conceituado. Ele até faleceu de câncer do pâncreas, aí foi até uma coisa triste, assim, porque a família pediu dinheiro, pediu doações, porque assim, antes dele morrer, já vou gastar todas as economias no tratamento médico dos Estados Unidos, o tratamento médico é muito caro mesmo, você tem a plano, enfim. E aí ele vendeu uma par de coisa que ele tinha, algumas bem legais, mesmo antigas. O eBay abriu um lance especial para ele e tal e tal. Então, mas numa das coisas dele, ele comentou, puxa, aí no estúdio a gente acostuma com isso, de fazer essas coisas que a gente vê, que a gente está falando sobre isso, sobre casar, tira essa região para entrar a voz e a guitarra somarem, tira a região por baixo, bote para um lado e para o outro. Uma série de coisas que são válidas, não é uma crítica, não, só uma constatação, né? Aí, bicho, aí me chamaram para fazer a gravação, fazer a mixagem, no caso, de uma coisa lá que era uma banda dessa de instrumental, só músicos tops, assim, né? Vou dar um exemplo, não sei se é o Marracano no baixo, Victor Bailey, sei lá, o Marcos Milha no baixo, O Marraquinho só era batera. O Marraquinho é na batera. bateria, E exato, o uma aqui na Victor Bailey era o bateria, baixista. exato, não, ou O o Marcos Marcos Miller. Milha, sei lá, assim, só a banda, assim, só, sei lá, ou se era só, assim, esses caras assim, esse bicho, não precisei fazer nada disso, é a faixa de frequência, a compressão, a equalização dinâmica, o pan, tudo se encaixou, porque os caras mandam o som já pronto, assim, tô ouvindo tudo, Mas isso assim, é o estilo musical também, né? Não tinha voz, então já ficava um espaço a mais ali, tem uma série de coisas, nada é tão simples assim, né? Então, tudo que eu uso isso assim, na verdade, eu deixo soar e vejo, e acaba dando certo, porque eles tocam também justinho, entendeu? A banda que eu trabalho, entendeu? Bumbo, baixo, sabumbo. Aí tem uns outros elementos. Quando tem lugar que é complicado de acústica, tem sistemas, instalações, sistemas que é complicado de subwoofer, então você tem que dar uma secada assim, meio aleatoriamente. Mas no mundo ideal, eu faço, na verdade, eu acabo fazendo um pouco das duas coisas. Eu puxo um pouquinho no bumbo e aquela mesma coisa no baixo, e eu também uso um equalizador quando é possível. Na verdade, eu sempre acabo fazendo várias coisas, porque eu não viajo, nem viajo e nem uso sempre, eu só faço com esse modelo de mesa. Eu faço com vários modelos diferentes que têm recursos diferentes entre si, né? A gente tem que meio que se virar. É uma coisa boa que você acaba aprendendo também a superar as dificuldades, né? Mas, no É, geral, é isso. Mesmo eu olho assim, no analisador do iPad, tem um analisador de um terço de oitava meu, eu boto um sexto de oitava. Então, eu vejo as fundamentais e procuro fazer, já que não dá para afinar um instrumento, olha, bicho, essa afinação, porque por mais que seja indefinido o tambor, mas tem uma fundamental bem específica ali, os harmônicos. Então,
você pode atenuar um pouco, a fundamental vai estar estragando, mas atrapalha, na verdade, são os harmônicos, mais do que fundamental, uma ressonância, na verdade, né? Que aí não depende só, não é harmônicos do instrumento, talvez Mas no você, instrumento, uma mas sala você não não desce abre esse som. mas você não Hum. abre o buraco para a zabumba ali no meio, não. A zabumba Não, você deixa ele eu não do jeito preciso que tá. fazer isso. Na maioria das vezes eu não preciso fazer isso, entendeu? Porque eles tocam em tempos ligeiramente diferentes, né? Uma vez é, coincide no forte, coincide no forte, sim. O que eu faço, a maioria das vezes, é filtrar essa bomba, deixar ela. Quando, no caso, tem uma hora que essa bomba faz um solo, aí eu alivio o filtro, aumento o volume, entendeu? Mas eu deixo ela mais sequinha e deixo o bumbo também seco, porém com grave, transiente assim, e o grave mais molão, assim, eu deixo para baixo, entendeu? Isso é um lance particular, assim, e eu acho que funciona bem. E a gente tem que ser da situação, né? Uma coisa é no estúdio ou numa live, assim, com um ambiente controlado, assim, ou numa sala grande, isso muda bastante, né? Porque a interação da sala e a interação do sistema de som também com os instrumentos, né? Tem uma experiência que eu tive sobre esse negócio. O que estraga é você amplificar, botar o PA do lado. O que estraga não tem jeito, você vai ter que ter, ok. Mas eu lembro uma gravação que eu fui fazer, eu trabalhava com Edson Cordeiro, que é um cantor, que canta voz livre, ele hoje mora na Alemanha. Então a gente estava na turnê, isso era anos 90, cara, tipo 94. Aí, fomos fazer, a gente estava na turnê, vamos fazer uma gravação no programa, acho que era em Hamburgo, que era piano e voz. Então, eles vai cantar óperas antigas e com roupas de época assim. O piano era um piano mesmo, não era nem um cravo nem nada, um piano e voz. Aí disse, inicialmente a gente vai tentar fazer sem monitoração, só captação. Mas já foi, o que você precisa? Então leva para mim. Não tinha mesa digital nessa época. Aliás, tinha, depois até conto a história essa ideia, mas não tinha por aí, era raríssimo ainda. E aí, não, leva para mim um equalizador gráfico. Eu tenho um Yamaha, leva um reverb ali, um SPX, e se precisar, porque ele gosta de reverb, leva 2 caixas com amplificador e tal. Então a gente passou o som, era piano e voz. Então a voz no microfone, ele cantando, o pianista, até o Miguel Briamonte Neto, um pianista muito, um maestro, um cara muito bom, assim, excepcional. E a piano com a tampa aberta, já que não tinha amplificação, nada. E a microfonação era 2 AKG C414, assim, meio na linha do martelo ali, só que aberto assim, né, para não ter problema de fase ali. E lá na mesa era uma mesa até da Sony, uma mesazinha simples, tipo assim, grave, médio, agudo, fixo. E o cara abriu o pan, cara, som assim maravilhoso, nossa, 2 monitorzinhos de estúdio na técnica, não tinha som lá na sala onde estava, no estúdio onde eles estavam tocando. Então tocou 1, 2, 3 músicas, aí não. Aí o cantor falou, eu não me acostumo não, estou sentindo falta, cara, eu preciso sim dos monitores, preciso ver com um reverb bacana. Beleza, então colocamos, então me dá 10 minutos aí, colocamos ali, alô, alô, aí equalizei ali para ficar com o timbre agradável, não tinha nem problema de microfonia, porque ele tinha uma emissão muito boa, assim, sabe? E aí coloquei o reverb ali, como ele gosta, bastante reverb, né? E aí o som do piano ali para ele estava próximo, assim, não estava longe. E aí, ok, vamos lá. E aí quando a gente entrou na técnica, assim, foi uma surpresa minha, surpresa dos caras. Cara, acabou o som do piano, ficou uma porcaria. Pô, não tinha. Mas é o quê? Porque você botou a caixa ali do lado e refletiu e o microfone estava captando o som do instrumento e mais o som da caixa depois. Então, na verdade, uma coisa que estraga, entre aspas, tá ali o PA, a amplificação, o PA, monitor. Quando é todo mundo de fone ou quando está todo mundo no estúdio e a caixa de som está longe, assim, está no outro ambiente ali, no caso, aí você no estúdio, o pessoal está tocando e você está só, como você está fazendo uma live. Amanhã mesmo eu vou fazer um ensaio geral e no outro dia eu faço uma live no Teatro Bradesco. Então tem lá o PA, mas não vai ser usado. Uma mesa de monitor e 2 caixas de referência, não sei qual que a gente vai colocar lá, Marquis, sei lá o quê. Então é muito diferente, ela é bem gostoso de fazer, na verdade, né? Porque te dá mais liberdade, assim. Porque quando você está com isso aí, você tem que prever também que muitas vezes o PA fala para trás também, né? Eu sempre vejo muita pessoa, é que nem a história do pré da mesa, esse PA fala muito. E todo mundo sempre ouve na frente do PA, lógico, é para lá que ele vai jogar o som. Mas o que ele fala para trás é importantíssimo também, que pode acabar com você. Então, tem umas marcas, que infelizmente, tem inclusive marcas famosas, que falam tão bem para trás quanto para frente. Isso é péssimo. Que dependendo, se tiver colocado longeão, assim, muitas vezes às vezes o PA, as caixas são leves, pequenas, o pessoal pendura no palco, isso aí ferrou. Né? Tem umas marcas que você pode ficar tranquilo, bicho, pode empurrar que não vai vir nada.
e outros atrás, você ouve um bom som ali, então tudo aquilo vai fluir, com ressonância do tom, tum, tum. Aí você tem que secar. Então foi até um negócio, esse fenômeno das lives, várias lives, né? Eu comecei usando as mesmas cenas de mesa que eu usava no ao vivo. E aí eu fui vendo que, na verdade, eu podia trabalhar tudo muito mais flat, aquelas equalizações que eu usava de tom-tom, de não sei o quê, era muito para tirar a ressonância, não da pele, no caso é um sistema ali, né? Tá na pele, com a sala e com o sistema de PA, que quando você está sem amplificação ali, já que todo mundo usa fone na banda, e o alto-falante estava bem longe, no caso, só um monitorzinho de estúdio, né? No caso, muitas vezes em outra sala, em outro ambiente, e, bicho, te dá uma liberdade, é muito bom de poder fazer isso. Até esse cara que se você estava aqui já, né, que eu estava contando, o cara que fez o Pink Floyd, o Buford Jones, ele contou uma experiência dele, que ele operava, fez uma turnê de uma artista country famosa, daqui a pouco eu lembro, uma bem famosa, assim, e ele falou que ele fazia o PA numa cabine de... Opa, já. Então é o último assunto. Ele fazia o PA numa cabine de caminhão, numa cabine, um caminhão externo, né? Tinha uma mesa, os periféricos, tal. E aí, na verdade, a única coisa que ele não tinha como saber era o volume do PA. Então tinha um cara que controlava isso, né? Mas eles tentaram fazer isso para tentar manter uma consistência de qualidade de mixing, que não dependesse tanto do ambiente. Não é muito fácil fazer isso, não. Né? Fizeram isso lá porque você tem que fazer a mix de acordo com o ambiente que você está ali, porque tem uns ambientes que reforçam muitos graves e por aí vai. Né? A maioria do problema maior, realmente, a maioria das vezes o problema são os graves. Né? Apesar que a reflexão de alta frequência também, num ambiente com parede paralela, com concreto, com superfície reflexiva, né? Também não é muito legal. Né? Então, estamos chegando ao fim, é isso, não sei que tolerância que tem. Bicho, foi um prazer estar com vocês aí, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, e quem sabe repete um dia aí. Gostaria muito de um dia encontrar vocês pessoalmente, aí se tiver algum show que vocês vejam no Instagram, no Facebook, sei lá, que eu esteja lá na cidade, lá eu trabalho com a Elba, com a Alessandra Mastrini, com o Grande Ponto, vai ter um projeto agora, Elba e Fagner, bicho, chegue na mesa de som, tudo bem, eu estava ali naquele curso, vai ser um prazer receber vocês, às vezes eu posso estar apressado e falar meio rápido, e depois, uma hora, eu falo com mais calma. Então, podem me adicionar no Instagram, Mário Jorge Andrade, é meu Instagram, meu Facebook também é esse, meu e-mail, mariojorgeandrade@gmail.com. Então, bicho, foi um prazer, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu, espero revê-los, encontrar, espero que eu tenha ajudado nas dúvidas, questões que tenha conseguido ensinar alguma coisa para vocês, e prazer muito grande. Muito obrigado ao LabFaz e todo mundo que participou, e até uma próxima aí, até qualquer dia aí. Tá bom? Boa noite a todos e tamo junto. Muito grato, Mário Jorge. Obrigado.